Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aí. Esse aqui é o Aldeia Cast, é mais um projeto da Aldeia Criativa. E a gente visa aqui, a gente está visando com esse projeto, trazer assuntos, não só da área audiovisual, como dos mais variados assuntos de São João e região, né? Estamos aqui com a equipe da Aldeia. A gente também está aqui com o Davi Ribeiro, que logo mais a gente vai conversar com ele. A Aldeia Cast é uma nova fase da Aldeia Criativa, né? Que a gente estamos hoje criando novos conteúdos, né? Nova fase porque o vídeo vem mudando, né, Davi? O vídeo hoje também, o Ed sabe, não é mais o mesmo as produções de 5 anos atrás, não precisa ser de 10, não. E a produtora está se adequando com a criação de novos conteúdos, ou essa sala de podcast que pode ser alugada também para os clientes, a gente vai usar não só para a gente, mas também para clientes que queiram alugar a sala. É uma nova fase da Aldeia Criativa. Novos produtos, né? Aqueles bem nostálgicos, né? Não é mais do que a época quando nós começamos, né? Não é. Eu acho que uma coisa assim que a gente vê é que o tempo, né? O tempo hoje, tipo assim, tanto é que tipo o Instagram e o YouTube, shorts de 1 minuto, 1 minuto e meio é o que vira, né? Antigamente, quando a gente começou, um vídeo institucional tinha 10 minutos. Exato. Então, hoje em dia ninguém assiste. Ninguém assiste o vídeo que não aguenta, o pessoal não aguenta. E é claro, né, para esse primeiro podcast, convidamos nosso amigo Davi Ribeiro. Ele é bacharel em cinema, realizou diversos filmes na região, atuou como apresentador, produtor e editor da TV União durante 10 anos. É ator, dublador e desenvolve vários projetos na área de audiovisual. É muito né? Ator, diretor. É muito foda, cara. Participou até de reality show, é isso? Então, foi, nossa, cara, a coisa foi... Não foi o Big Brother, mas, né? Você conheceu todo mundo na casa. Pois é. Praticamente isso. E desenhista também, né? Desenhador, vamos colocar assim. Né? É muito amor, né? É muito amor, né? E é isso. O Vini... Cara, a gente conhece o Vini há quanto tempo? O Vini sempre tem as tiradas assim. Ele fica quietinho na dele, quando ele solta aquela assim, né? Cirúrgico. E hoje a gente vai falar um pouquinho de audiovisual, né? Nossa profissão aí, que a gente tanto ama e tá há muitos anos, né? Eu queria agradecer, obrigado pelo convite aí, de estar no primeiro, né? Primeiro Aldeia Cast aí. E vocês, além de profissionais aí que eu convivi durante a minha vida aí, né, no audiovisual, também posso dizer que são 3 amigos que eu tenho, né? Pessoas que eu esses 2 aqui eu aguentei quase 10 anos, Antônio, assim, né? Era todo dia, cara. Assim, então, não tem nem como falar, né? Tem muita história, né? E você, né, não trabalhou conosco, né? Pra quem não sabe, a gente trabalhou junto, né, na TV União. Então você não trabalhou conosco na TV, mas também uma pessoa que eu conheço, né, de projetos, de tudo e tal. Então, fico muito agradecido de estar aqui muito agradecido e muito feliz de estar aqui nesse novo projeto de vocês, né? E no piloto, né? Para começar aí a falar de produção audiovisual, de tudo. Então, estou muito feliz mesmo aí. Obrigado pelo convite. E é uma honra, né? Ter você aqui. E a gente tá abrindo esse espaço não só para a criação dos nossos conteúdos, mas também uma opção que nossos clientes vão ter. De poder usar esse espaço, de poder criar, né? E gravar seus próprios podcasts. E hoje, assim, a gente está seguindo, né, nessa nova linha de produção de conteúdo, né? Falar um pouquinho hoje de produção audiovisual, né? Quais são os desafios da nossa profissão. Eu acho que contar um pouquinho da nossa história, né? Como que a gente começou e no dia a dia, né, do nosso trabalho, né? Nós começamos... eu sou também um amigo do Ed. A gente fez tiro de guerra junto. O destino nos uniu. Vamos combinar aqui, todo mundo é amigo do Ed, então é isso. O elo comum. O Vini fez uma cara tipo... Suporta. Não, tipo, a gente fez tiro de guerra junto. E aí foi estudar, aí, por coincidência, né? Cheguei na sala de aula na FAI e encontrei ele. Meu Deus do céu, não acredito. E a gente fez grupo junto. E aí desses grupos, né, de trabalho surgiu a ideia. Vamos montar alguma coisa, né? Que curso era?
publicidade. Então, você sabe, se tem uma curiosidade, você sabe que o Wellington fez outro curso antes, né? Fez, o que é? De publicidade, não foi? Ah, a cara dele. Conte um pouco sobre... Sistema de informação. Fiquei 1 ano e meio e não consegui, bombei. No segundo ano... Quando eu conheci o Wellington, ele estava nessa fase de transição espiritual, assim, tava querendo fazer tava mais perdido que o... Tava querendo ir pro outro lado. E foi complicado, porque, tipo, meu tio tinha me apoiado, meu pai, né, lógico, meu pai e meu tio me apoiaram na faculdade, me ajudaram a pagar a faculdade. A situação para chegar e falar que o curso não era o que eu queria, cara, foi complicado. Mas, enfim, acho que tudo acontece por algum motivo, né? Assim, sim. Mas enfim. É complicado mesmo, né? Porque aí você fala assim, não, a família tá me ajudando, tá me apoiando, ajudando financeiramente, mas eu vou chegar e falar, não, então, quero parar e fazer outra coisa, né? É complicado, né? Complicado. E a gente tem essas decisões, engraçado, né? A gente tem essas decisões quando a gente é jovem, né? Sim. Porque se for hoje, você já pondera, né? Você, né? A gente que já tá... realmente eu quero isso, né? A gente que já tá com mais de 25... né? A gente pondera. Eu conheço uns 40 anos que tá assim. Que tá ainda... ainda tá pensando. Mas eu acho que isso é uma cultura brasileira, né? Essa pressão pro jovem escolher uma profissão cedo demais. Assim, né? Existem várias conversas disso, né? Que, não, você tem que sair do ensino médio já com a certeza, ou sei lá, tem que entrar num curso público, enfim. É muita pressão mesmo. Aí você acaba tomando decisão. Eu gosto de computador. Então vou fazer tal coisa. A hora que você vai mexer do outro lado do software é complicado, totalmente diferente, né? Então, exatamente. Enfim, aí a gente gostava de trabalhar com... Porque eu trabalhava num jornal, né? Trabalhava no jornal, aí trabalhava com animação pra telão e tal. Então eu falei assim, cara, tô num meio que eu acho que publicidade... Talvez é uma coisa que eu goste. Talvez é uma coisa que não dê muito dinheiro, mas é uma coisa que eu gosto. Eu falei assim, vou optar pelo gostar. Faz parte. Faz parte. E nesses 13 anos de empresa, a gente foi bem feliz, né? Assim, teve muita produção, muita coisa diferente. A gente viajou muito, né? Então, a gente conhece um pouquinho de cada setor. A gente grava aí indústrias, muito agro, né? Então, a gente pôde conhecer um pouco também das outras profissões por intermédio da nossa, né? Que a gente, para fazer o vídeo, a gente tem que estudar um pouquinho do cliente, o que faz, como que é feito, né? E a gente acaba conhecendo os processos, né? Dessas indústrias, grandes indústrias, né? Viajamos aí para o Brasil todo praticamente, né? A gente foi em muitos estados, mais de 10 estados, mais de 70 cidades diferentes. Então, assim... A gente tem uma bagagem. Eu acho que isso é uma coisa legal da nossa área, né, Davi? Assim, você como, né, fez direção de filmes e tal, e você, por exemplo, fazer um curta, assim, você pode, em qualquer área você pode estar trabalhando, né? Você pode fazer um curta, sei lá, com um hospital, com, sei lá, muita coisa diferente, né? Isso é verdade. A gente vai permeando por diversas áreas, porque as diversas histórias que você quer contar, né? Seja no cinema, na publicidade, né? Você sempre está contando uma história, querendo ou não, né? E a história, muitas vezes, tem a ver com o teu cliente ou com algo que você quer contar, que não necessariamente é o teu universo, né? Não é um universo que você domina. Às vezes você vai falar uma coisa de culinária, de, como você falou, alguma coisa hospitalar, tá? Não é minha área, não é algo que eu... E aí você, tendo que contar aquela história ou ter contato com aquelas pessoas, você acaba conhecendo um universo que não é familiar para você. Então, é engraçado isso, né? Porque você está trabalhando numa área que é o audiovisual, que é a produção, mas você acaba tendo contato com outros universos, né? Outras histórias, pessoas que você vai conhecendo ali, que você vai tendo que gravar, porque é muito rico isso, né? Não é? A gente não chega assim, ao contrário do que as pessoas em casa podem estar pensando, a gente não liga, dá o REC na câmera e sai gravando. A gente se apropria um pouco do que vai falar, né? Seja num comercial, seja um documentário, um filme, você se apropria um pouco do universo, porque se a gente não entender um mínimo do universo, você não vai conseguir passar, né? Não é que eu tenho que ir lá e fazer uma cirurgia num paciente, não é isso. Mas tem que entender alguns protocolos, né? Tipo, tem que usar a luva, né? Tem que usar um óculos de proteção, a máscara. Exatamente. Você tem que fazer uma pesquisa antes daquele assunto ali para você passar uma verossimilhança, né? É exatamente isso. É essa palavra mesmo. Para você passar uma verdade, né? Uma verossimilhança, você tem que
ter pelo menos que um breve entendimento daquilo. E aí é muito rico isso, né? Porque a gente vai conhecendo o universo, como você falou, né? Lugares que você vai gravar. Às vezes você nem imaginava que você ia conhecer aquele lugar. Quando vê, você vai lá gravar uma propaganda, um institucional, um filme, né? Alguma coisa assim. E aí você fala, nossa, estou conhecendo um lugar que eu nunca vi na vida, né? Uma cidade longe, que eu nunca imaginei que eu ia pisar aqui e tal. E às vezes você tá lá, isso também te possibilita estar no universo com a pessoa, né? Sim, aquelas com certeza. pessoas, com aquela sociedade, né? Com aquela cultura lá. Então é rico demais, né? Você acaba área. criando também muita amizade. É. Os clientes acabam virando amigos, né? A gente adora, por exemplo, gravar Minas Gerais. Minas Gerais é um estado, o pessoal é muito legal. E a gente entrou aí no mundo do café. A gente não sabia que café era tão complexo assim. Café é um mundo que a gente toma ele ali, né? Maravilha. Mas você vê produzir o café, e hoje o café especial, o que os caras fazem é fantástico. E esse negócio de conhecer lugares que a gente nunca foi, eu sempre lembro de eu e você quando a gente foi filmar. Lembra onde foi feito o filme do Chico Xavier em Campinas? Foi com o Artem. Isso mesmo, verdade. Acho que foi o Davis. Isso, foi a Ariane, eu, você... Acho que o Davis foi... Acho que o Davis, ali num... Era uma fazenda que eles gravaram várias locações do filme, né? Eles pegaram o mesmo... Às vezes acontece muito isso, né? Você pega um mesmo lugar e assim, na nossa história real, enquanto locação, vamos dizer assim, é um lugar só, mas no filme, né, que a gente costuma falar na história, vira 2, 3 cenários do filme. Vamos dizer, é o que tinha acontecido lá, né? Eles usaram uma casa para alguma coisa, a estação de trem era outra coisa. As casas eram de mentira, né? Levantar, era cenário. É isso, tinha um cenário. Descampado, que eles construíram umas casas que era tudo cenário, de madeira, assim, construíram meio uma vilazinha, assim, né? Que era pro Cine Claquete, né? Era pro Cine Claquete. A gente foi lá gravar um especial lá. E passamos o dia lá gravando, né? Eu lembro disso aí e tal. Então, é muito rico, é o que eu falei, um lugar que... Olha que engraçado isso, né, Vini? É um lugar que a gente, querendo ou não, passa, porque é ali perto de Campinas, então é um lugar que a gente fazendo essa rota Campinas, São Paulo, a gente sempre passa ali do lado, mas você nunca entra numa porteira daquelas, de repente, deixa eu ver o que tem aqui, né? E aí você sai, tá um set de filme lá, né? Eu lembro que eles estavam desmontando, a gente pegou uma transição que eles estavam desmontando aquele cenário e iam montar para gravar um filme de samurai, você lembra disso? Aqui no Brasil, eles iam fazer um filme de... Acho que era da imigração japonesa, que ia ter uma luta de samurai, uns caras com... Então eles estavam naquele... A gente pegou bem em cima, eles iam desmontar aquele cenário, que na mesma fazenda eles iam filmar um outro filme dali a pouco. Assim, que era uma fazenda cinematográfica, né? Muito. Eu não lembro. Então, uma fazenda que vários filmes ali. Demais. Eu não lembro o nome do dono. O dono era muito gente boa. Não lembro o nome dele. Eu lembro da cara dele e não lembro do nome também. Mas era muito gente boa, né? Tratou a gente bem pra caramba. A gente foi lá pra gravar, ficou tomando um café, serviu almoço pra nós lá, lembra? Sentão. Aí você falou, começou a contar as histórias lá. E é isso que o Vini falou, você acaba fazendo... Vamos colocar assim, entre aspas, uma amizade com a pessoa, né? Porque ele foi tão acessível, assim, né? Eu lembro dele perguntando assim, e o chofer de vocês não vai almoçar? Eu falei, nossa, que chofer? Porque era uma casona, assim. Né? O chofer, entenda, era o motorista da van, né? Assim, que tinha levado nós lá, assim. Aí, não, vamos chamar ele lá. Então, assim, você vê ele uma pessoa, acho que com muito, se eu puder falar assim, muito dinheiro, mas muito simples, né? Tipo, como que o motorista não vai vir almoçar aqui? Chama o cara lá, né? Vamos comer aqui e tal. E muito rico de histórias, né? Quando ele contou o que ele tinha visto de histórias lá durante a filmagem, que agora eu tô lembrando bem, era bem esse processo. Ele já tinha filmado o Chico Xavier, e aí ele já estava negociando para filmar algum filme de japoneses, da imigração, que eu não lembro o nome agora, assim, que ia ter meio que uma luta lá, umas coisas de espada até e tal. Igual a gente, né? A gente fez no Morandinho, Ferro e Aço. Isso, quase que o Jaspion São Joanense existe, né? Então, eu ia perguntar isso, né? O samurai, né? Então, mas assim, antes de perguntar isso, eu queria te perguntar como que começou a sua paixão pelo cinema, pela TV, né? Como que surgiu isso em você, assim? Como que... Assistindo o Jaspion, com certeza. Com certeza. Não, assim, pode ser que seja mesmo, porque acho que começou assistindo, né? Então, a gente, assim, começa a desenvolver paixão por coisas que a gente gosta de assistir, né? E eu não sei se isso começou muito mais cedo, assim, porque eu sempre gostei de desenho e de vídeo, de fazer tudo, né, esse tipo de coisa, assim, de brincar com as coisas, assim, tal. Então, eu acho que talvez tenha começado com as coisas lá atrás, porque era engraçado a gente já começa a assistir, quando você assiste, seja o seriado que for, né, a novela, o seriado, o desenho,
e você começa a prestar um pouco de atenção, você começa a ver algumas coisas que desmistificam um pouco a magia, né, das coisas. E eu tenho uma impressão de que nós que trabalhamos com audiovisual, a gente treina um pouco desse olhar. Né? Você está assistindo um filme, lá pode ser uma produção de Hollywood. De repente você olha e fala, nossa, ou você fica curioso em querer saber como que gravaram aquela cena, ou você até pega. Você fala assim, teve um truque aqui de câmera, aqui o cara fez um corte ali, e porque é um pouco do nosso domínio. E eu, por exemplo, não tenho lembranças tão exatas de algumas coisas, mas eu lembro, já que o Wellington falou, eu lembro de assistir o Jaspion e me ligar que quando soltava um raio lá e tinha uma explosão, sempre tinha uma pedrinha do lado dele, assim, ali no... Né, que eles sempre lutavam no quintal, assim, né? Era uma pedreirona lá. Pedreira. E aí eu falava, cara, mas sempre que explode é a pedra. É uma coisa que é uma trucagem deles, né? Põe o efeito do raio lá, ele pulava e aí a pedra explodia ela com pólvora, com sei lá o quê. Então, assim, já é um pouco da gente desenvolvendo um pouco do olhar, né? Nem imaginável na época que eu ia trabalhar com isso, mas assim... Né, de certas coisas que você olha e fala assim, mas o Superman não tá voando, sabe aquela coisa assim? Né, parece que tá, né, tem alguma coisa ali. Olhei, parece que eu vi um cabo, tem uma coisa assim, né? Então a gente começa... não acho isso negativo, né? Quando eu falo que começa a matar um pouco a magia, não é no sentido negativo. Mas é no sentido de começar a perceber um pouco como que o audiovisual funciona, porque tem muita coisa que é uma magia nesse sentido de uma trucagem, né? Algo... Você tem que convencer a pessoa que está do outro lado da tela que aquilo é de verdade, né? Então eu acho, Antônio, que começou assim, assistindo. Começou tomando gosto em assistir. Eu sou da geração que nasceu nos anos 80, então cresceu, passou por muita mudança, né? Eu comecei a assistir desenhos que era He-Man, Thundercats, aí depois veio Jaspion, depois veio os clássicos da cultura, Mundo da Lua. Cara, adorava o Mundo da Lua. Porque eu olhava e falava, cara, é uma, entre aspas, uma novelinha, né? Uma série. Mas é muito criativo. Mas é aqui. Porque até então a gente assistia, sei lá, assistia Super Vic, Maluco do Pedaço, as coisas que a gente gostava também, mas eram enlatados americanos. E aí quando você via ó, pra você ver a identificação que tinha comigo, assim, você via um menino que era mais ou menos da minha idade, que falava português, morava no Brasil. Estudava no SESI, cara, que eu aqui estudei no SESI. Aqui. Ele chegava com a camiseta do SESI, assim, eu falava, cara, a identificação era outra, né? Porque ele tinha apoio do SESI, eu acho. Isso, né? E aí ele vestia a camiseta, né? Aquela coisa assim. Então, assim, era muito doido. E você vê, assim, com atores brasileiros, falando em português, assim, e tal. E aí, assim, depois a cultura deu um boom, né? Fez Castelo Rá-Tim-Bum, fez tudo assim, então... Eram coisas que você olhava e falava, cara, meu país, né, a minha cultura está produzindo essas coisas muito legais, assim, né? E aí depois quando eu entrei na adolescência, assim, já mais pra... Aí começou a vir aquela febre de Cavaleiro do Zodíaco, foi quando eu comecei a curtir um pouco mais de desenho, de animação e tudo e tal. E engraçado, Antônio, que aí eu fiquei muito na dúvida, quando foi esse momento que o Wellington falou, quando chega aquela hora você fala assim, vai ter que fazer uma faculdade. E eu não sabia o que eu fazia, porque até essa parte de audiovisual, que hoje eu acho que é um pouco mais estruturada em cursos, assim, na época não tinha, assim, tinha, sei lá, bacharel em alguma coisa visual, que tinha lá que eu não lembro, tinha cinema, mas acho que era só na USP, em outra cidade lá e tal, tinha artes plásticas que eu gostava, que era no Unicamp, então você ficava assim... Cara, por onde que eu vou? Hoje eu vejo até que eu queria ir um pouco até para a área de animação. Era uma coisa que eu gostava, que juntava, né? Sim. Desenho que eu curtia, não tinha na época assim, um curso de animação, assim, uma faculdade de animação. Eu acho que o mercado naquela época estava... Muito cru até, né? Se a gente pode dizer, né? Assim. Não estava aquecido, né? Não existia uma demanda, não existia uma procura, né? Sei lá. E se tivesse, acho que devia ser muito mais caro do que hoje, isso, né, cara? Não era uma coisa que ia, né? Porque a gente vive um mundo que hoje, por exemplo, as câmeras são mais baratas. Isso que eu ia hoje falar. você tem mais acesso às coisas, né? Os Curso que você falou. Os recursos, né? A parte de efeito também se tornou mais fácil, né? De produzir, hoje em dia você consegue construir muita coisa digital, assim, em vez de ser prático, né? Porque o prático geralmente, às vezes é caro, né? Assim, dependendo do que você for fazer, né? Se fazer um croma hoje em dia para um cenário é muito mais barato que você montar, né? Sim. Você vê filme da Marvel, é puro croma, né? Puro croma, não exatamente. que é barato, enfim. Mas facilita muita coisa, porque eles terem que construir todos aqueles prédios, explodir tudo, assim, de verdade, né? Então, Mas aí, no fim, você foi fazer cinema. Então, com tudo isso, eu fui fazer... Olha só, eu ia fazer eu prestei jornalismo e artes plásticas, passei e não fui fazer, porque eu já tinha mudado de ideia. Aí fui indo, até que eu prestei cinema, já tava fazendo tiro de guerra já. Eu já tava naquela fase de, tem que ir fazer alguma coisa, né? E aí fui fazer cinema.
E cinema é legal, porque assim, eu descobri várias coisas que dentro do cinema, cheguei a ter aulas de tudo isso que nós estamos comentando, assim. Então, eu falei, é um universo que eu curto, assim, né? Que eu consegui E como foi a sua vida universitária? Olha, foi pesada, viu? Porque imagina, eu um caipirão daqui de São João da Boa Vista. Só tinha ido para São Paulo em excursão, né? No Play Center, aquelas coisas da escola. De repente, caí de paraquedas lá para ir morar. Minha mãe, eu lembro até hoje, minha mãe virou para mim e falou assim, você vai querer ir? Eu falei, vou. Então aqui, ó. Ela enfiou a mão no bolso, assim, tirou tipo, sei lá, R$30, se ela que era o dinheiro que pagava-se a passagem e o lanche, ó. Então vai amanhã para São Paulo e acha um lugar para morar. Foi assim, aí eu assim, tá, aí perguntei para uns amigos que conheciam, não, você desce na estação tal, ó, ali onde você vai estudar, ali perto tem umas repúblicas, umas pensões, umas coisas assim, tudo tal, ó, desce no metrô aqui, toma aqui, desce ali. Cara, eu não sei como, assim, eu fui. Tomei o ônibus, fui, passei uma tarde lá, achei uma pensão, chamava Pensão do Zacarias. Era um sobradinho, assim. Fanservice. Exatamente, né? Fica aí uma referência. E aí, assim, era coisa realmente de uns menos de 10 minutos a pé da faculdade, assim. E esses tempos atrás eu até passei lá, o prédio ainda tá lá, mas já virou uma loja, virou outra coisa lá. Não sei que fim que levou o Zacarias. E assim, aí foi meio apertado, porque a gente não tinha dinheiro, a faculdade, assim, você vê, já tem uma coisa, né, de ir morar fora. É uma coisa, assim, né, que acho que vivendo aquilo que eu vi, quanto que demandava dinheiro, né? Aos pais presentes, futuros pais, assim, né? Agora chegar nessa... Já começa a fazer um cofrinho ali, porque a coisa, né, é assim. E eu, cara, tinha uma coisa muito teimosa minha, que eu sempre gostei de ir em cinema, Então, esse lance de morar em São Paulo, pra mim, foi muito porque eu conheci uma cidade que tinha um acesso que aqui eu não tinha, né? Não tô nem falando que era melhor, que era pior, assim, tô dizendo que era diferente, né? Então, saindo daqui de São João e ir pra lá, era muito diferente, assim. E eu estudei, já vou deixar claro aqui, com bolsa, né? Na FAAP, que era uma das faculdades mais caras de São Paulo, assim. Então, assim, por mais que eu tinha uma questão, né, de não pagar o valor lá, tudo... Cara, eu estudava com uma galera muito rica, isso vou ser bem sincero. Tipo assim, do cara sair da faculdade, enfiar a mão no bolso, tirar a chave da Ferrari dele lá e ir embora. E eu lá com o passe de ônibus na mão, falava assim, bom, tudo bem, né? Vamos aí. Né? Enfim, é um pouco isso, né? E eu ia com o dinheiro muito contadinho. Então, como tinha essas questões de, às vezes, querer ver uma peça, querer ver um filme no cinema lá, que tinha... vou falar uma coisa que minha mãe não sabe, se ela souber agora, talvez ela me dê um puxão de orelha. Não, assim, eu às vezes deixava de almoçar para ir num cinema, assim, sabe? Porque levava daqui umas bolachas, umas passatempos, umas coisas, enfiava na mochila. Você falava, ai, cara, amanhã eu quero ir ver aquele filme, uma peça que tá tendo ali. Naquele dia, como eu tava contadinho, eu não almoçava. E aí, comia bolacha. E aí ia ver o filme lá. E tava tudo bem, cara, assim. Eu curtia numa boa, assim mesmo, assim. Então, assim, vou dizer que foram dificuldades, mas foram dificuldades, assim, que teve o lado bom também não me arrependo, não, assim, sabe? Teve o lado bom de passar. Mas eu acho que a mudança principal, Vini, é isso. Além de ir para um curso novo, pessoas que eu nunca tinha visto, assim, era aqueles hotéis, aquelas coisas, assim, que, cara, pra mim era um universo da novela. Eu, sem querer estender, vou contar uma história muito rapidinho, assim. Um dia eu fui fazer um trabalho com uma amiga, à tarde, e na época eu não tava... No segundo ano da faculdade eu já comecei a trabalhar. Na época, acho que era no primeiro ano, não estava trabalhando ainda. Ela assim, vamos lá em casa pra gente fazer o trabalho lá, fazer uma coisa da faculdade. E eu, beleza. Aí fomos de metrô, descemos ali na Avenida Paulista, ali perto da região dos Jardins ali. Nossa. Aí ela assim, eu moro aqui. Aí eu olhei, era um prédio, assim, chique, assim. Eu falei, bom, tudo bem, né? Quando a gente entrou, era aquelas coisas que eu só tinha visto em filme. O elevador saía no apartamento dela. Era um por andar. E aí eu assim andando ali, falei, gente, aí ela chegou, aí chamou a empregada que trabalhava lá, só faz um lanche aqui pra nós, que nós vamos fazer um trabalho. A mulher veio de uniforme, cara, assim, sabe? Eu falava, cara, mas que é isso, assim? Imagina, nunca tinha visto aquilo na vida, assim, sabe? Então eu falava, nossa, que caramba, né? Fiquei naquilo e tal. E ao mesmo tempo, né, o lado bom e o lado ruim. Eu morava ali perto da Santa Cecília, que... Para quem conhece São Paulo, assim, naquela época, uns 15, 20 anos atrás, assim, 2 ruas para cima da minha casa, né, da pensão do Zacarias, era a nata de São Paulo, que era Higienópolis, até hoje ainda é, né, um dos bairros mais caros de São Paulo. 2 ruas para baixo era Cracolândia. Nossa. Então, assim, eu descia do metrô, passava pela Cracolândia, vinha uma situação que eu também não estava acostumado a ver aqui,
né, de miséria. Eram dois mundos de droga. E aí, opostos. É isso, era. Então, e aí 2 ruas pra cima tinha também um universo que eu também nunca tinha visto, né? Então, e eu tava no meio, né? Tava no meio, literalmente ali, né? Ficava, falava, cara, que é isso aqui? Então, acho que esse choque cultural foi o que me marcou mais, assim, sabe? Nessa época. Foi um sabe? crescimento muito grande, né? É. Como ser humano, Como pessoa, como assim, pessoa, acho, sabe? né? Não me arrependo, não. Assim, sabe? Passei uns apertos e tudo tal, mas faz parte, né, da vida, assim, os altos e baixos. Mas é isso. Quando você terminou a faculdade, onde você já foi trabalhar, você ficou em dúvida, porque às vezes a pessoa termina a faculdade e ainda não sabe, né? Na época, eu quando terminei, eu cheguei a trabalhar em alguns lugares quando eu estava lá. Eu trabalhei no Centro Cultural São Paulo, eu trabalhei na Bienal São Paulo, que eu não lembro agora a associação que organizava lá, que produzia Bienal São Paulo. E aí quando eu estava indo pro último ano da faculdade, eu entrei na Record. Vi uma vaga lá que não estava escrito Record, eu lá passando, porque tinha uns murais de vaga na faculdade, assim. Precisa, aí tava lá, contrato estagiário, eu tava assim, requisitos, cursando cinema, rádio, TV ou jornalismo. Aí, e um e-mail, que era um e-mail tipo de uma pessoa, por exemplo, Vinícius, não sei o quê. Eu falei, não tem nada, peguei e mandei. Aí chamaram pra entrevista, você pode estar na rua tal, lá, se eu não me engano, Rua Barra Funda, se eu não me engano, acho que número 14, eu não lembro se o número é esse, mas era Rua Barra Funda, alguma coisa. No dia tal, falei, tá bom. E eu lembro que ia entrar de férias, era naquela época, meio julho ali, aquela férias de julho. Aí eu não, quando eu tirava férias, geralmente, se eu não tava trabalhando, eu vinha pra cá, ficava uns dias aqui e tal. Continuei lá, a hora que eu cheguei lá, era Record, assim. Aí eu olhei e falei, uai. Aí entrei lá, sabe aquela coisa bem, bati na porta, falei, escuta, é aqui que vai ter uma entrevista. Aí a moça falou, só que é na outra, no portão, tipo, 3. Aí eu, tá bom. Aí eu fui andando, na hora que eu chego no portão 3, tinha uma fila, assim, que saía e ia até lá. Aí eu, é ali. Você achou que era só você, né? Gente, passei o dia lá fazendo, era muita gente, acho que eram umas 300 pessoas fazendo essa primeira seletiva. Aí, enfim, passei o dia lá e tal, aí foi indo. Teve a primeira seletiva que foi uma entrevista, depois teve uma dinâmica, e aí depois teve uma finalização de currículo lá, que era com o diretor lá da Record e com uma mulher que era uma psicóloga do RH, uma coisa assim, então. Enfim, aí passei e entrei. E aí eu fiquei 2 anos na Record ali, praticamente. Quando eu terminei da faculdade, eu estava já trabalhando. Então, assim, já estava fazendo esses trabalhos. E ali o que você entrou, o que você fez? Eu ali? fazia tudo que era... Antes de eu fazer o Word, eu fazia tudo que era produção, edição, assistente de produção, então, tudo que era corre. Porque você está entrando e assim, e a vida é essa, né? Você está entrando... Os caras te colocam para fazer o que tem que fazer. Primeiro dia lá, já tem que esticar esses cabos lá no sol, lá no pátio. Né? Pegou eu mais 2, 3 lá, ia fazendo as coisas do pegar estúdio. Uma caixa de color bar. Aí nesse monte de você veio depois para TV União. Para TV União, foi exatamente isso, né? Eu tava lá, acho que de 2000, eu formei no final de 2004, eu estava já na metade de 2005. Foi quando começou, eu cheguei a participar, era o primeiro aprendiz, ia ter, com o Justus ainda. E aí, naquela época, a gente estava todo mundo lá tranquilo, tal, CLT. A Record resolveu fazer uma coisa que hoje é muito comum. Mas naquela época, acho que começou mais ou menos ali. Eles fizeram uma reunião com todo mundo e falaram assim, olha, em miúdos, eles falaram assim, a gente vai mandar todo mundo embora. Cada um de vocês vai abrir um CNPJ. E a gente vai contratar vocês como CNPJ. E vocês vão fazer a parte da produção. Aquele momento, pra mim, eu falava, cara, eu não ganho muito dinheiro aqui. Tem que pagar minhas contas. Vou abrir um CNPJ. Eu falei, cara, e aí? Aí tem 6 meses de trabalho, depois não tem mais, não tem... Porque tinham muitos conhecidos meus lá que tinham um network ferrado. Então a galera fazia o aprendiz, saía do aprendiz, ia pro outro, saía do outro, ia pro SBT, do SBT ia pra Globo. A galera ia girando, assim. Eu tava começando, tinha acabado de pegar o diploma na mão, sabe aquela coisa assim, você falava... Cara, e aí? Não tem segurança, né? Não tem segurança nenhuma. E aí, isso, vocês veem, eles desligaram a gente, eu acho que era... Eu não vou lembrar agora, mas acho que era maio, junho. O aprendiz ia começar em setembro. Então, só ali na minha cabeça, eu pensava, bom, 4 meses de aluguel, que eu preciso pagar aluguel, comida, tal, que eu preciso pagar, sem ter, né, tal. E assim, tanto que eu ainda fiquei com o meu apartamento alugado, que eu dividia com uns amigos, lá até dezembro. E aí, nisso, eu vim pra cá, minha mãe tava com umas questões de saúde, algumas coisas, tal, eu vim, assim, pra visitar e dar uma espairecida na cabeça, era isso. E eu lembro até hoje que era junho. E aí eu vim pra cá, fiquei aqui um pouco com a minha mãe tava fazendo uns exames, algumas coisas assim, tudo tal, fiquei acompanhando ela. E aí tinha uma tia minha que trabalhava acho que na assessoria da prefeitura e tinha trabalhado na TV União.
Ela falou, Davi, você vai estar por aqui uns tempos? Eu falei, a TV vai fazer, se eu não me engano, agora o Wellington vai, o Wellington acho que já trabalhava lá, não sei se você vai me ajudar a lembrar. Eu acho que era a primeira IAPIC que ia ser ao vivo. Acho que 2005. Eu acho que não era a primeira não, porque já tinha tido já. Uma. Porque quando eu entrei lá, o Danilo já estava lá, né? E o Danilo já tinha feito, acho que 1 ou 2 ao vivo. Só que ele fazia sozinho em Benzina, ele que montava tudo. Era o Equipe. Aí eu entrei em fevereiro de 2006 ou 2005. Você entrou em quando? Eu acho que 5, porque eu entrei efetivo lá em setembro de 2005, você já estava lá. Então eu entrei em fevereiro de 2005. Eu entrei, então, aí foi isso, aí eu entrei... O que aconteceu foi que nessa época até tava o Fanger lá, e aí a gente ia entrar com os replays ao vivo. Que não tinha. Acho que era isso. A gente ia levar um PC para fazer o replay, então acho que era... A TV ia meio que ampliar um pouco a equipe na hora ali, né? Ia ter mais recursos. Ia fazer essa coisa... Não, você tá certo. Mais digital, assim. Você tá certo, era isso. E aí eu lembro que a minha tia falou assim, olha, eles estão precisando lá, ligaram aqui, precisando de gente, tudo tal. Você não quer aproveitar que você tá aqui, faz um bico aí, tudo tal? Novamente, eu tá bom, peguei um currículo, fui lá, né? Entreguei a Carmen, lá, que era a produtora-chefe da TV, ela lembra que eu entreguei, ela falou assim, eu vou ver aqui o que a gente chama. E aí me chamaram para um papo, aí já era com o Fanger, né? Como você falou, o Fanger que trabalhava meio como um produtor ali, associado deles, né? O Paulo, que era o dono da TV, a Carmen, e aí, a gente vai fazer um evento, o que você conhece? Eu contei um pouco do que eu já tinha trabalhado e tal. Beleza, então. Aí, no dia seguinte, me ligaram, falaram, tudo bem você trabalhar com a gente, você pode estar semana que vem, que acho que ia começar a montar as coisas lá, tudo e tal. E eu fui. Foi aí que eu conheci o Wellington, né? Que eu entrei nesse primeiro momento meio que freela. Eu não lembro se o Vini fez essa IAPIC, será como câmera? Eu acho que era freelance. Tinha o Danilo ainda na época. Acho que o Rogério. Não, e o Rogério. O Rogério, acho que era eles mesmo. Então acho que na época o Vini não foi. E aí eu fiz a IAPIC, e aí era só a IAPIC. Fiz a IAPIC e tal, pá. E aí, o senhor Paulo Falda. O Paulo Falda me enganchou, porque foi assim. Eu fui fazer a IAPIC, geralmente é as primeiras semanas de julho, né? E eu ainda fiquei por aqui. Eu ia voltar para São Paulo exatamente em agosto. Era o tempo que eu tinha calculado. Falei, eu volto em agosto, vejo se eu abro essa empresa. Porque lá a produção ia começar em setembro. Sim. E aí eu lembro que ia ter... Dali uns 10 dias assim, o Paulo mesmo me ligou e falou assim, nós vamos fazer um churrasco de confraternização da IAPIC, da galera que trabalhou na minha casa. Você não quer ir? Um almoço que ia ter lá, um churrasco. E eu falei, tudo bem. É R$10. Assim, aí eu falei, tá bom. Fui lá, paguei os R$10 e tal. E aí fomos todo mundo, e aí acho que já tava o Wellington, pessoas assim que eu trabalhei, que eu viria trabalhar na TV. Tava o Wellington, tava o Antônio Magalhães, né, o Maga, tava o Fanger, tava a Carla, que eu acho que não lembro se o Vagnão foi, mas eu sei que tava... Aquela que ficava na recepção, esse é o nome dela. A Giedre. A Giedre. E o Moacir Brazão, acho que a Raquel estavam também. Então, assim, ali eu conheci pessoas que eu viria trabalhar nos próximos 9, 10 anos da minha vida. Lá no almoço, aí o Paulo falou pra mim e falou assim, olha, você vai voltar para São Paulo? Você tinha comentado. Eu falei, eu tenho interesse, mas eu tô com umas questões porque, né, tá meio apertado as contas, eu vou precisar abrir uma empresa para trabalhar, mas eles já falaram que é, tipo, 3, 4 meses de trabalho, depois, né, tô meio a véu, então... A ideia seria voltar, tentar fazer um network nesses meses também, então... Aí ele, vai abrir uma vaga de editor, que vai sair um editor meu, que era... Eu não lembro o nome do menino. O Gabriel, não é Gabriel? Era que não trabalhava de sexta-feira. Que era você, o Natanael e esse menino, que eu não lembro. Daniel. Falou, ele vai sair. E vai abrir a vaga, você não tem interesse? Eu falei assim, eu lembro que a princípio eu falei assim, Paulo, não sei. Deixa eu pensar, tal. Ficou. Isso era finalzinho de julho, comecinho de agosto, assim. Falei, não sei. Aí passou, aí fiquei aquelas coisas, conversei com a minha mãe também estava com as questões de saúde e tal. Você não quer ficar aqui um tempo? Eu falei, bom, então mãe, eu vou dizer sim pra ele, eu fico. Não sei, tanto que eu lembro, olha como é que as coisas, eu lembro que eu fiquei pagando apartamento, ainda morando aqui, pagando apartamento de São Paulo que eu dividi com meus amigos. Falei, eu vou ficar uns 6 meses aqui, nisso eu tento ajeitar, fazer um network, assim, lá, né? A hora que aparecer uma coisa melhor em São Paulo, que eu acho que talvez não seja essa agora de ter que abrir empresa e tal, eu vou. Aos 6 meses foi que virou 10 anos. Fui ficando. E tá até hoje aí. E de editor, né? Como é que foi essa passagem para apresentador? Olha, foi assim,
eu entrei como editor na época lá, eu editava... Quando eu entrei, eu editava as matérias do jornal. Sim. O Wellington, ele já cuidava de uma parte mais gráfica, fazia os programas também, né? Acho que o Região. A Raquel que fazia um Clip Fun, que era um programa de música. Na época, assim, se a gente puder falar assim, acho que a TV tinha o jornal, tinha o Região, que era um programa de entrevistas, né? O Clube de Negócios. O Clube de Negócios, que era um programa de comércio, assim, de lojas. O Clip Fun, que era de música. Esse eu editava também, do Clube de Negócios eu editava. E só. Acho que o que nós produzíamos lá eram esses. Porque eu acho que o Natanael ele editava também matéria, né? Eu não lembro agora. E tinha o Acesso VIP, que era com a Giane. A o primeira edição do Acesso VIP, que era com a Giane, que eram festas, eventos, assim. E aí, conheci o Wellington e o Natanael. E aí eles dividiam as edições. E no jornal, o jornal era dividido em 2 etapas. A gente, durante o dia, editava as matérias que chegavam. Então, gravava a locução dos repórteres, montava as matérias, tudo e tal. E aí, depois, na hora do jornal, gravava o que a gente chama das cabeças, né? Gravava toda a coluna do jornal, vamos dizer assim, né? Com o Biagione que apresentava e tal. E aí, juntava tudo isso numa edição final para ir pro ar. Essa edição, na época, quem fazia era o Natanael. Ele fazia essa gravação do jornal no estúdio e tal. E eu entregava as matérias prontas para ele e ele montava. Então, no primeiro momento... Era isso, assim. Depois eu comecei a editar alguns programas, né? A TV começou a crescer, começou a entrar num momento melhor de ter outros programas e tal. E aí, Antônio, aonde que a gente entra? Ali em 2000 eu entrei na TV no final de 2005, começo de 2005. Final de 2005. Ali, quando foi chegando em 2008, eu não sei se o Vini já tinha voltado a trabalhar na TV. Acho que sim. Eu acho que já. Quando começou o Cine Claquete? É, ele já estava lá. Que aí começou a ter o Sabatina, começou a ter um momento meio grande ali, meio para 2009, umas coisas assim. É. O jornal, nessa época, o Biagione foi trabalhar na TV Plan, que era em Poços de Caldas, e a apresentação do jornal ficou a cargo do Magalhães. Uhum. E o Magalhães a gente sempre se deu bem, assim. E aí o Magalhães ele criou uma estrutura que era... Ele queria fazer cada dia um conteúdo no jornal que não fosse exatamente uma matéria. Então, de terça tinha o esporte, de quinta tinha economia, né, que era um comentário de economia. Na quarta, não lembro o que era saúde, acho que era alguma coisa assim e tal. Foi indo. Na sexta entrava já um quadrinho bem curtinho, que era um trailer do cinema. Que era o cinema meio que dava um apoio pra TV, tinha um negócio lá e tal. Colocava o trailer lá e colocava o horário. O horário do filme era só isso. Era o trailer, o horário que ia estar o filme em cartaz. Uhum. E os cinemas que em contrapartida tinha uma carteirinha para cada um, lá dava um ingresso, lá umas coisas assim lá pros funcionários. Era meio que uma contrapartida. Eu tava lá editando, tocou o telefone da edição lá e o Magalhães falou, vem aqui na sala do Paulo um pouquinho. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, sentei na mesa, os dois assim, a gente tá querendo colocar um quadro cultural na sexta. Uhum. E eu, legal, tal, não sei o quê. Pra falar um pouco da programação, não só do cinema, mas falar da programação. A princípio era um pouco essa a ideia. Uhum. A programação do que vai ter de show, de teatro, de os filmes, né, tal, não sei o quê. Eu, legal, tal. Aí o Magalhães, a gente queria que você fizesse. Aí eu falei assim, não. Assim, sério, eu sempre me vi, embora eu já tinha feito teatro nessa época e tal, eu sempre me vi, sempre quis ser a pessoa de trás. Pessoa que ficava ali na produção, né, na gravação. Tá. Uhum. Não, mas acho que isso é legal. E, cara, eu acho que foi um dos primeiros nãos que eu falei pro Paulo e pro Mano. Falei, não, vocês estão loucos, arruma alguém aí, não quero. Uhum. E saí e voltei a trabalhar. No final do dia, o Magalhães foi lá, falou, Davi, pensa aí com carinho, vamos, né, acho que é tua cara, tal. Eu falei, não sei. Passou uns dias, o Paulo, Davi, vamos começar, pôr essa ideia pra rodar. E eu ficava naquela, falei, não... Aí acho que passou uns 15 dias, assim, pra mais. Eu cheguei lá, fui lá e falei assim, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um piloto. Duas coisas, eu quero fazer um piloto, então, e a gente vai assistir. Se não ficar legal, eu não vou fazer. Porque eu também não queria passar vergonha nessas coisas assim que a gente... né? E a outra coisa é que eu queria que fosse, então, um pouco mais voltado pra cinema e eu queria fazer uns comentários. Tá, vai estrear o filme O Indiana Jones. A crítica tá falando isso, o filme é bacana por causa disso, é a volta do Harrison Ford. Não só falar, né, Indiana Jones estreia essa semana, 8h15 da noite, no Cine do Branco, sessões tal e tal, dublado e legendado. Que seria uma coisa engessada, né? Mas assim, eu queria... Previsão do tempo. Isso, eu queria fazer um comentário, legal, por causa disso, Harrison Ford voltando pro personagem, a crítica tá dizendo que o filme tá um pouco apelativo, mas acho que vale a pena. Então, né, queria... Sim. Os dois, beleza, fechou. E aí eu fiz um pilotinho na época. Eu acho que quem gravou o piloto foi o Davis, que trabalhou aqui com vocês também. Sim.
E eu não lembro, Wellington, se fui eu que editei ou se foi você. Cara, eu acho que fui eu. Esse primeirinho ali, foi. né? Porque já tinha umas artezinhas, umas coisas assim. Aí eu fiz a abertura. Não. Acho que eu fiz só a animação da logo, né? Isso. Do quadro, acho que foi só a logo. Foi só a quadro. Que era um quadrinho, assim, que entrava. Isso nós estamos falando de 5 minutos no ar, era uma coisa assim. E aí o pessoal gostou, e aí comecei a fazer. E aí foi indo. Quando chegou em 2009, isso era 2009 para 2010, a TV viveu um outro momento que ela estava crescendo enquanto programas. Então entrou a Bruna Ribeiro fazendo Pra Lá Que Eu Vou, teve o Sabatina, teve, enfim, a TV estava vivendo um outro momento de ampliar. Do ângulo também, né? Do ângulo, Fala Fera, né? Então um portfólio de programas, assim. E aí nisso, aí o Paulo me chamou lá e falou assim, eu acho que a gente deve transformar o teu quadro num programa. Acho que ele tem um potencial para virar um programa de 30 minutos. Eu falei para ele, olha, se for semanal, eu topo. Porque nisso, assim, entendo, a gente continuava fazendo tudo que a gente tinha que fazer lá. Continuava trabalhando com edição, com produção, né, gravando os outros programas. E aí tinha que produzir mais um programa de 30 minutos, né? Que eu tinha que escrever, produzir, né, roteirizar e apresentar. Eu falei, se for semanal, dá, eu aceito. Porque muitos ali, você pega, por exemplo, Região era 5 na semana, né? O Clip Fan, não lembro se era 2 ou se era um só inédito. Acho que era um por semana. Mas o Clip Fan acho que tinha 1 hora, era uma coisa assim, né? Que depois ele ficou grande, porque aí depois... Isso que era mais simples, né? Era mais simples. Você botava os clipes lá, apresentava o seu, você tinha que produzir os conteúdos, né? Exatamente. Pesquisar. Acho que foi um dos programas que mais teve mutação, assim, né? Que no começo tinha o presidiário lá. O Dedo Duro. O Dedo Duro. Tinha um nome o personagem dele, não lembro, que era o Moacir que fazia. Moacir. Mas aí depois foi mutando, aí teve uma época que aí a Raquel saiu, ficou só clipe mesmo. Aí ficou só... Então, aí foi nessa. Aí aceitei, aí a gente virou... Aí eu lembro que aí o Wellington entrou efetivo. O Wellington era editor do programa, né? Fazia toda a parte gráfica e editava. A Ariane produzia. Eu fazia o roteiro e apresentava. E nesse primeiro momento... a gente articulava os cinegrafistas. Então, era, de acordo com a escala, era o Rafael ou o Vinícius, que é o Vini, que aqui está, ou o Davis. Eu lembro que eram os... Eu acho que o Alexandre e o Gustavo ficavam mais na parte do jornal. Eles gravaram muito pouca coisa comigo. Quem fazia mais o Cineclaquete era o Vini, o Rafa e o Davis. E aí, na estrutura fixa, ficava a Ariane na produção, eu também na produção e no roteiro e na apresentação, e o Wellington na edição. E ali foi 4, mais 4, 5 anos de programa, mais ou menos, assim. Foram bons programas, né? Cara, foi uma fase muito bacana, assim, sabe? Eu acho que entra muito nisso que nós falamos no começo, assim, de conhecer pessoas, de ampliar, né? E assim, a gente sempre teve uma preocupação porque como era um programa voltado, querendo ou não, para a cultura, né? Para uma coisa mais de arte, assim. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em não fazer um programa cult, de ficar uma coisa assim... mais acessível. De ser uma coisa acessível para assistir, né? Assim, em geral, né? Exato, né? Porque a TV, querendo ou não, era uma TV popular. Era, sim, né? Então, o foco dela. Exatamente. Né? Então, essa nossa preocupação sempre foi essa, assim. E nesse ponto eu fico muito feliz de ver que a gente conseguiu acertar, assim. Eu não esqueço um dia que eu nisso que a gente estava apresentando o programa, um dia eu fui no banco pagar uma conta, e aí, assim, tinha uma fila para entrar no banco, assim, eu entrei, assim, e aí o vigia, assim, abriu a porta e falou, seja bem-vindo, senhor Davi Ribeiro, né? Falei assim, aí eu fiquei meio assim, eu falei, e tal, não sei o quê. E aí a pessoa que estava comigo falou assim, acho que ele te conhece da TV, né? Porque não te conhece, eu falei, tá bom. Aí eu entrei para pagar a conta, a hora que eu estava saindo, um rapaz veio lá daquelas mesinhas que fica gerente, veio assim, Davi... preciso falar com você, vem aqui um minutinho. Aí eu sentei, ela tinha chegado acho que um cartão meu. Naquela época o cartão chegava no banco, né? E aí eu falei assim, tá, mas como é que você me conhece? Não, é que eu assisto o seu programa, falou assim. Olha que legal. Aí eu falei, cara, eu sentei ali assinando as coisas, eu falei, cara, olha que coisa conseguimos. Porque aonde eu tô num universo que o gerente do banco, sem fazer, assim, não tô fazendo qualquer diferenciação, assim, de cargo, de nada, mas assim... Né, onde você tem esferas um pouco diferentes ali, cara. O gerente do banco e o vigia do banco me cumprimentam, porque os dois estão assistindo meu programa, cara, é isso. Mas era um programa muito bacana, né? Eu gostava. É. Quanto tempo você ficou nesse programa? Foram... olha, de quadro 2 anos, de programa mais 5. Acho que uns 7 juntando tudo, assim, foi isso, uns 6, 7. Né, foi isso.
Então, assim, com o programa foi isso, acho que 4 para 5 anos, se eu não me engano de cabeça, foi até 2015, comigo na frente, ou comigo à frente do programa foi, acho que até 2015, se eu não me engano. Tá. E daí foi pra direção, diretor de cinema. Aí no meio disso surgiu a proposta de fazer um primeiro longa que nós realizamos aqui, que foi o Malgrado. O Malgrado a gente lançou ele em 2014. Então o Malgrado começou a nascer final de 2012, 2013, acho que um pouco por isso mesmo, né? Porque a gente começou... O programa começou a ficar assim, com bastante conteúdo e uma coisa que aconteceu, acho que o Wellington participou um pouco disso, a TV começou a dar um pouco de liberdade pra gente fazer algumas coisas dentro. Sim. Né? A TV começou, acho que, desengessar algumas coisas nessa época. Então a gente começou a fazer uns curtinhas, numas brincadeiras, umas coisas que antes não tinha, assim, né? E teve até uma produção, as produções próprias da TV, né? Que foi o documentário da história de São João também. Isso, produziu, sim. Altas madrugadas. Nossa senhora. Esse Vagnão tava. Esse Vagnão tava. Esse foi a... E aí, né, nessa questão de produção independente, né? Nos conte um pouquinho quais são os desafios, né, de se produzir um filme, né, um longo independente, né? São todos menos dinheiro, né? É isso. Todos os desafios. É tudo menos ficar rico. Nos conte um pouco como é que foi um Malgrado, né? Como é que foi esse... O próprio Vini já deu a resposta. A gente não ganha dinheiro, mas a gente faz porque gosta. Então é um pouco isso mesmo, né, Vini? Por aí, né? Eu acho que veio um pouco daí mesmo. A gente começou a produzir algumas coisas na TV, assim, alguns curtinhas, alguns videozinhos, tudo e tal. E aí a gente começou a perceber que ali tinha um núcleo. Tinha uma galera que curtia filmar, o outro editar, o outro fazer coisa, atuar, tudo e tal. E aí, nessa época, a gente tinha um núcleo de programa que se dava muito bem, que era eu, o Ariane, o Davis, o Wellington, né? Essas pessoas que eu tô falando assim. E que em um determinado momento, eu não lembro exatamente quando, surgiu uma ideia de, cara, e se a gente fizesse alguma coisa... Né, que não fosse o Cine Claquete, que fosse um curta, um filme, né, que a gente contasse uma história, né, acerca de algum tema, uma ficção e tal. E pareceu muito doideira num primeiro momento, mas depois a gente falou, acho que dá, né, vamos fazer, né, tal. Então pega uma pessoa aqui para fazer isso, outra ali, tarará. E aí a gente acabou criando meio que uma espécie de um grupo de cinema independente, chamava Fusca na época, e o Fusca era essa ideia mesmo, enfia 5 pessoas no Fusca e vai, né? É um na direção, outro do lado, um produtor atrás, um cinegrafista, e um faz tudo, que sempre tem o faz tudo, né? E vai, e beleza, a gente faz o filme, né? A ideia era um pouco disso, meio mambembe, né? Uma coisa assim. E foi bem divertido, assim, cara, uma fase muito bacana da minha vida, assim, eu acho, assim, sabe, na produção, porque... Como vocês falaram aqui, não é segredo pra ninguém. Não foi fácil, assim, era fim de semana, domingo, até de tarde, assim, a gente perdia fim de semana, gastava dinheiro que a gente não tinha, assim, fizemos pizza pra pagar, sabe? Então, era coisa, assim, que eu falo, bem man-baby mesmo. Mas foi muito legal, assim, né? De fazer, né? E o resultado acabou virando um longa de 1h20, feito aqui na região, com atores locais, com gente que também não era... profissional, assim, né? A gente teve, olha, 2 profissionais no filme, assim, que fizeram voluntariamente, sim, com o maior carinho do mundo, que foi o Maurício Soares, que era apresentador do Fala Fera também na TV, conheci ele daí, e que fazia peças em São Paulo, fez o Drummond no teatro, fez um monte de coisa. E o Carlos Miranda, que foi tipo, o primeiro herói da TV, né, do cinema brasileiro, né, que era o vigilante rodoviário, que também aceitou fazer sem custo, sem nada, foi lá super de boa, lá gravou, ele tem uma cena só. Eu acho até que, pro nosso orgulho aqui, eu acho até que talvez foi um dos últimos trabalhos que ele fez. Ele ainda é vivo, mas eu acho que ele não fez mais nada, assim, em audiovisual. Então acho que talvez tenha sido uma das últimas produções dele, assim. E pra nós foi uma coisa, assim, né, um orgulho, assim. E aí saiu o Malgrado, que foi esse filme aí de 1h20, assim, que... Demorou uns 2 anos de produção, mas que a gente conseguiu lançar, né? E assim, conte um pouquinho assim, o que é o filme, né? Uma sinopse, assim, pra gente entender um pouquinho o que é o filme, da onde você tirou essa ideia, né? Da onde surgiu essa ideia. E como vocês chegaram, vai ser esse filme, né? Na época, o Antônio, eu tinha muita amizade com a Ariane. E a Ariane, ela tava, eu acho que na época, fazendo faculdade de jornalismo, alguma coisa assim. A Ariane é espírita, assim, uma maior líder
espírita na época, era presidente de algumas coisas de centro e tudo e tal. E ela estava fazendo o TCC dela contando a história de centros aqui de São João, alguma coisa assim, tudo e tal. E eu, na época, né, nessa questão de audiovisual, trabalho em TV, daí eu precisava de umas terapias. E comecei também a frequentar alguns lugares. Precisamos. Não, se a gente não se cuidar, como qualquer área, né? Mas o audiovisual não é diferente, né? Não. Se a gente não tiver umas válvulas de escape, algumas coisas assim na vida, você fica louco, né? Sim, então, assim, com certeza. E eu comecei a me aproximar muito dela nessa fase. E comecei a ler muitos textos, assim. E um dia, quando a gente estava nessa fase, sem definir ainda direito o que a gente já tinha definido que queria fazer alguma coisa, mas não sabia direito o quê. Ela me mostrou um livro que tinha ou trouxe impresso, tinha uns contos. E eram uns contos espíritas, assim. E eu achei muito legal, porque era quase como se fossem uns contos de fantasma, umas coisas meio de suspense, assim, né? E eu fui lendo e falei assim, Ariane, isso aqui dá um filme, que não necessariamente, assim, não seria um filme espírita, mas assim, teria como base essa questão do sobrenatural, né? De espíritos, de tudo e tal, que hoje está muito na moda, né? Hoje qualquer invocação do mal é isso. Tem bastante. Né? É isso. É. Eu falei, isso aqui... Você consegue me trazer mais textos assim? E eu lembro que ela pesquisava muito disso, ela trouxe, assim, um leque, e nós escolhemos um conto lá, que era um rapaz que ia viajar numa cidade, e aí ele descobriu que alguém tinha morrido, e um espírito aparecia para ele desvendar um mistério de uma morte que tinha acontecido. Era bem básico. E aí isso foi assim, o núcleo para escrever o Malgrado, né? E aqueles contos lá eram todos com direitos autorais liberados, assim, ela falou, ó, dá para fazer tranquilo isso aqui. E aí, a partir dali, assim, a gente pegou aquela ideia e escreveu um roteiro, adaptou para um suspense mesmo, que envolvia também essa questão de aparição de espíritos, de assassinato, de tudo e tal. Então, virou um filme que envolveu um pouco uma questão de crime, né, um pouco de sobrenatural. E aí, assim, a gente tinha um prato cheio aqui, que eram, cara, as fazendas históricas aqui da região. Cenário, né? Não faltava. Cenário, né? Não faltava, né? Porque tinha um momento da história que a gente queria fazer um pulo no tempo. Né, que ia voltar um pouco no tempo, né, uma coisa meio de época e tal. E, cara, que tinha nem um lanche, era um banquete, assim, pra gente. Sim. Eu lembro que a gente visitou umas 10 fazendas, assim, tal. Algumas mais acessíveis, outras menos. E achamos lugares que falaram, olha, pode vir gravar aqui tranquilo, fica à vontade. E aí assim, a produção do Malgrado começou a tomar rumo, né? E voltando, assim, na nossa questão de produção audiovisual, né? Nos conte, assim, detalhes, né? Que às vezes as pessoas não entendem, né? Quem não é do cinema ou da produção individual não entende que uma cena que vai ter o ator escrevendo, ou que ele pega uma foto, uma caixinha, tudo isso aí tem que ser planejado antes, né? Então você tem que ver a luz, a iluminação, como que vai estar o ator. Lembrei de uma história na Prata, que a gente queria passar a câmera por dentro do carro, um ficava passando a mão pro outro, assim. É o plano sequência, o fatídico plano sequência. Aí ficava um deitado no carro. Aí você que tá o problema de fazer as coisas sem equipamento. Nossa. Exatamente. Sem máquina. Não tinha equipamento, tinha nada, né? Tinha que ser... A gente tinha 3 questões nesse filme. Falta de dinheiro, falta de um equipamento, assim, top de linha, e, assim, uma galera na produção louca que queria fazer câmera voando, queria fazer essas coisas. Tinha uma discrepância entre o poder e o... Entre o poder e o querer tinha, assim, né? Entre a criatividade, né? Era 2 dedinhos, assim, entre o querer e o poder. A ideia... Muitas ideias. É isso. Mas assim, um pouco isso. E acho que a gente aprendeu muito com isso também, né? Do que a gente conseguia fazer e o que não conseguia. Por exemplo, esse plano fatídico que o Vini tá falando, não saiu, né? Ele não tá no filme. A gente não conseguiu fazer do jeito que tava na nossa concepção. Ele tá assim, a cena está no filme, mas feita com cortes, com outra... E assim, assim só que isso foram várias vezes que a gente fez teste, colocamos câmera em cima de cabo de vassoura até, tentando passar, porque a cena era assim, era a chegada exatamente desse assassino. Então a gente gravou onde hoje é uma casa de repouso lá na Prata, na época era um hotel, né, na rua ali, quase do lado, naquela rua que vem do bosque ali. Então a entrada ia ser por ali. O que era a cena? O carro ia parar, o assassino ia descer, a gente não ia mostrar o rosto dele, ele ia andar até o portão desse hotel, que era uma locação do filme, e entrar e chegar na porta de um quarto. E a ideia era a câmera sair da rua, atravessar o carro por dentro, né? Então a janela do carro ia estar aberta. Acompanhar ele.
e acompanhar ele o tempo Saindo. todo. Então, assim, ia ficar um deitado no banco do carro, assim, passando a câmera, o ator descia, aí o outro pegava do lado de fora, seguia com ela, entrava dentro. Quer dizer, bom, puta de um plano fantástico, se eu posso dizer assim, né, na nossa cabeça, assim, Na né? concepção. Na concepção. Na realização, né, na parte prática, a gente penou muito. Mas, assim, foi bacana porque, cara, a gente tentou fazer, querendo ou não, né? Não deu. E aí eu acho que vem um lado, até como diretor, produtor, que tem uma hora que você olha e fala assim, tá, é um dos planos mais bonitos da minha concepção, mas não vai dar. Então, volta, vamos fazer de um jeito tradicional, vamos fazer o que dá. Né? A gente faz isso com um pouco de dor no coração, né? Vocês trabalham com produção. É isso, tem hora que você fala, bom, você aqui... imagina a cena, mas... Aqui não vai dar, entendeu? Por N fatores. Às vezes é um ator que não vai, às vezes não vai que eu diga assim, não chega onde você quer, às vezes é o equipamento que não dá, às vezes o local, você tinha imaginado uma coisa, chega lá, o teto é baixo, tem som externo, tem a luz não... Então, assim, chega uma hora que você tira um pouco o pé e fala, não vai dar para fazer o que eu quero, o que dá para fazer é isso aqui, então vamos lá. E esse foi um momento, né? A cena, para quem quiser assistir no filme, é a primeira cena do curta, do longa, ali na hora que tem aquela chegada do carro e tal, que era para ser esse plano sequência, né? Para quem aí de casa usa plano sequência, é isso, um plano sem corte, né? Que você faz um longo plano, assim, um longo ou médio plano, mas sem cortar. Ele pode ser real ou pode ter ou cortes, pode ter um troque, um truque, né? Um troque, né? Uma trucagem no corte ali, né? E então o plano tá lá, mas feito com cortes, assim, né? Então foi o que deu pra fazer. E só fazer um parênteses, esse filme agora que saiu no Netflix a semana passada, da Julia Roberts lá, O Mundo Depois de Nós, cara, é absurdo o tanto de takes assim que você fica, cara, como é que eles fizeram isso? É câmera que passa pelo vidro. Ele tá na minha lista, eu não vi ainda. Aí ele passa pelos andares, toda hora fica passando. Tem hora que você fala assim, nossa, por que o cara tá usando isso toda hora, né? Mas enfim, é legal. E aí tem umas cenas que você fica pensando também, tipo assim, tem uma cena que ela faz em 90 graus. Só que, cara, ela começa de um jeito assim, ela vira, cara. É assim, hoje em dia também tem muito mais equipamento que permite fazer esses ângulos diferentes, né? É, sim. Porque, por exemplo, esse plano de sequência, se você tem hoje um estabilizador, ou mesmo a lente da câmera boa, estabilizada, talvez hoje você conseguiria, né? Mais fácil, né, de fazer. Porque antigamente, além de ser Full HD, nem Full HD era, e não tinha estabilização, né? Nada. Câmera, né? Qualquer balançadinha já... Aí parecia que você estava num barco, né? Enfim. E aí perde um pouco da beleza do plano, né? Porque o grande lance desse plano é a câmera parecer que tá fluida, né? Que ela vai... A hora que você assistindo, você percebe, você fala, nossa, cara, a câmera passou por dentro do carro. Assim, sabe? É esse que é o grande lance, né? Tipo, agora, essa câmera tá tudo tremendo. Né? Assim a gente fazia, né? Vai passando um por outra câmera. E quem quiser também conhecer bastante plano de sequência, já assistiu Birdman. Nossa, fantástico. Com o Michael Keaton, né? Aquilo fantástico. Lá é uma aula de... Não, e os atores, cara. Sim. Cara, tem cenas ali de, sei lá, 5 minutos de 2 atores conversando aqui, um sai, conversa com o outro ali e se erra. Exatamente. Volta tudo no início. Falando em plano sequência, acho que o plano sequência master até hoje é aquele filme de guerra, né? Que é o filme inteiro, é praticamente um plano sequência. Tem vários cortes, né? Tem alguns cortes, mas 1917, acho que é. A ideia do filme, ela começa, é um plano sequência inteiro, obviamente. Ele tem fugindo das bombas, né? E assim, é impressionante, porque é muito técnico, né? É um ensaio muito grande ali, é uma coisa... E como você vê o cinema hoje? Explosão. É isso que o Ayrton falou, eles fazem os cortes com truque. Sim. Né? Então, assim... Ela faz um pulo. Faz o pulo naquele a frame câmera de dá blur, um tal e continua. Então, pra gente que tá assistindo, é uma sequência só. Mas óbvio que no filme eles mas tem umas sequências, muitas sequências. Que algumas cenas levaram 6 meses. Não deixa de ser desafiador, né? Assim. Não é. Ensaio, pensando... Tipo assim, a hora que passa um cara na frente da câmera, corta. Corta e ele faz uma trucagem ali e continua, né? Na hora que ele pula na E como você vê o cinema hoje? Qual que é o seu diretor preferido? É das antigas, os diretores? Hoje tem mais tecnologia, mas como que você vê a relação? Sim. Às vezes tem mais tecnologia, mas menos criatividade você vê pela em roteiro. Marvel, né? Eu estava vendo até uma notícia falando que hoje existe crise em Hollywood de roteiro. Exatamente. Que antes a turma, na nossa época, Steven Spielberg, os caras não tinham tecnologia, mas os caras eram uns mestres, né? Você assiste Indiana Jones antigo. Sim. Quer dizer, eram
Era Muito bom, né, cara? e feito quase que artesanal algumas coisas, né? E era fantástico. Aquela cena do... Eu lembro que eu até comentei já com o Wellington, isso é aquela cena da Arca Perdida lá, a hora que sai os espíritos lá da Arca. Cara, ele pôs uma lampadinha acho que no corpo de cada um, assim, né? E regulou no fotômetro ali pra ficar a luz estourada, né? Aí por cima ele faz aquele efeito do espírito entrando. O cara de cera derretendo, assim, né? Ele tipo colocou... meio stop motion. Meio stop motion. Cara, assim, é artesanal, assim, né? Mas super criativo, né? Se for ver do jeito que ele fez, né? Você vê a diferença dos filmes de hoje nessa parte criativa? Eu acho que o que tem hoje, Vini, assim, eu acho que entrou numa... Eu acho que, assim, o cinema, principalmente o cinema americano, ele sempre teve uns altos e baixos, umas questões meio de enlatar o sistema, né? Por exemplo, isso que nós falamos Nós estamos falando, por exemplo, do plano sequência, por exemplo, assim, tem uma coisa muito ignorada, por exemplo, o Hitchcock fez um filme inteiro em plano sequência nos anos 40, que acho que é o Festim Diabólico, se eu não me engano. E aí, você vê, a gente comenta... não vou dizer que é um filme que está esquecido, que está apagado, mas olha a inventividade do cara. Né? Pegando um gancho no que você está falando, eu acho muito mais difícil ele ter feito isso em 40 do que hoje. Não que seja fácil. Não é que eu vou fazer, é o que o Wellington falou, o cara grava horas, né, para planejar um plano, né, ali para fazer. Né? Mas hoje acho que sim, tem uma questão de equipamento e tal que ajuda a produção a ficar um pouco mais... Né, mais flexível ali na hora de gravar, por causa de câmera, de Mas eu acho que coisas. O que manda é a ideia, né? A ideia. Se você não tem ideia, era de não filme, né? Sequência. Você gastava filme, né? Você errava. Exatamente. Ele é um filme chamado Festim Diabólico, que começa o filme, tem um assassinato num apartamento, eles escondem assim, eles matam uma pessoa, né? 2 caras matam uma pessoa e vai ter um jantar naquele apartamento. E aí, no que eles acabaram de nadar, os convidados chegam. E aí, o que eles fazem? Eles escondem o corpo num baú no meio da sala. Caramba. Que tá tendo. E assim... E aí, os convidados começam a chegar. E aí, cada hora, um vai lá. Eles têm que... Não, mas o que tem aqui? Fica aquela tensão o tempo todo de alguém descobrir que ali tem um cadáver. Né? E eles já começam a servir as coisas da festa. Tal. E isso tudo é, assim, o tempo... do filme é o tempo da história, assim, ele grava isso tudo sem cortes, assim, a câmera vai pra cozinha, volta, né, você imagina que uma câmera muito mais precária, de película e tal, e o que é o legal? Ele faz os cortes, porque ele precisa fazer, porque ele precisava trocar o negativo. Então, tipo, a cada 9 minutos tem um corte no filme, mas um corte assim, é isso que você falou, então ele passa a câmera nas costas de uma pessoa, você vê que dá uma trucada e ele continua, porque ele precisava trocar o negativo para continuar filmando. Se não tivesse... Porque a ideia dele era fazer de uma vez só. Aí é o que eu falo, é mais difícil. Não é mais difícil, mas hoje ele conseguiria fazer inteiro. Tranquilo. Né? Com o digital, com tudo, hoje ele faz inteiro esse filme. Assim, não precisaria fazer essa coisa. Mas então, assim, ele vai criando suspense ali e vai... Então, acho que algumas coisas eram mais, acho que, difíceis, assim, sabe, Vini? Mas eu vejo, sim, eu acho que... Se eu puder falar, assim, eu acho que tem uma criatividade, sim, principalmente de roteiro. Hoje é muito tudo na adaptação, é livro, é quadrinho, é remake de filmes que... E dificilmente eu vejo hoje um remake que supera o original, né? Acho que por criatividade, por N coisas, né? Não sou contra o remake, mas acho que é uma coisa meio... Sabe? Ou o remake, ou o que a gente chama os reboots, né? Ou você pega uma franquia, então vamos fazer o reboot do Indiana Jones. Parece que eu tinha visto alguma coisa sobre o Robocop, cara. De fazer o reboot, né? De novo, né? De novo. Aí você fala assim, mas tá, aí não tem mais nada pra contar? Mas então, eu acho que eu vejo assim, por exemplo, jogo, tudo bem ter o remake, porque, por exemplo, você teve lá atrás, em 2005, por exemplo, o gráfico era quadrado, poligonal, textura ruim, né? Aí hoje você vai fazer você vai fazer um reboot, um remake de filme, cara, tipo... vamos fazer... atores, você vai ficar sempre pensando, o Perfeito. Harrison Ford era melhor. Sabe? Perfeito. Assim, imagina. E você imagina, Hélio, então olha uma coisa legal pegando isso que você está falando. Por exemplo, vamos fazer o remake todo, um exemplo, tá? Não é que isso aconteceu, mas algo que pode acontecer. Vamos fazer o remake do ET. Então, cara. Pra quê? Porque agora a gente consegue fazer o ETzinho lá em computação gráfica. Mas qual que é a graça? Assim, sabe? Cara, a obra já é perfeita, o filme tá lá. Não incomoda em nada. E se alguém falar, mas é boneco, tá, mas foi feito, era boneco mesmo. Acho que é a história do audiovisual, é isso. Há 40 anos atrás não se fazia como se faz hoje. Tá tudo bem, entendeu? Agora não vamos fazer, porque hoje a gente faz a nave melhor. O ET pode ser em computação gráfica, o perfeccionismo.
será que é isso que interessa, entendeu? Né? Será Tão que bem feito lá, né? nessa época os personagens eram muito fortes? Sabe que isso não se consegue, por exemplo, você pega ET, Alien, Predador, esses caras marcaram, esses filmes marcaram época, né? Pega história em quadrinho, Batman, Thor, Hulk, tudo 1940, 45. Você não vê um personagem novo tão marcante como esses. Aí você faz filme deles. Eu vejo assim, tipo, comentando do ET lá, né? O Spielberg, outros grandes diretores. Eles tinham uma sacada muito foda em questão de enquadramento, né? De contar a história. Até uma vez a gente conversou, né? Você comentando o ET correndo lá do carro. Que ele se preocupou em posicionar a câmera no olhar do ET. Então ele te jogava na altura do ET e te colocava ali dentro da cena, né? Então acho que tinha essa questão ali de criatividade dos diretores de jogar esses enquadramentos para você ficar dentro da história, sabe? Hoje eu acho que se perdeu um pouco essa questão mais técnica e artística, assim, sabe? Eu não sei, meu olhar, né? Mas os filmes preferidos meus dessa época, 80, 90, que não se usava tanto recurso gráfico e se usava mais desses recursos para contar a história, né? A câmera contando a história, né? É isso. É perfeito. Assim, você vê que o diretor pensa em como que ele vai contar a história, né? Isso que você falou é muito correto, que né? Na cena da perseguição, né? O Spielberg ele baixa o eixo da câmera pra gente ficar na altura do ET, né? Que é a altura de uma criança quase, né? O boneco do ET é na altura das crianças, mais ou menos. Então, ao mesmo tempo que tem um sentido assim de linguagem do filme mesmo, né? Da gente ver do ponto de vista que ele vê as pessoas pela cintura, né? Aquela coisa assim de ver como ele tá vendo, né? Tem também um sentido metafórico, né? Que parece que ele tá dizendo assim, ó, vamos voltar a ser criança e entra comigo na história, que não é uma coisa, né, nesse sentido, assim. E outras coisas que ele tem, assim, ele cria códigos, assim, que é isso que eu sinto um pouco de dificuldade nos diretores de hoje, né? É pensar, planificar o filme mesmo e criar códigos. Por exemplo, assim, ele não mostra o rosto dos adultos até o final do filme, só aparece a mãe. A mãe que é a personagem acolhedora ali, que é a mãe do menino e tal. Ele só vai mostrar o rosto dos primeiros adultos quando... Desculpa pra quem não viu, tá um spoiler, né? Mas quando o ET já tá morrendo lá dentro daquela cápsula que ele tá, lá que aí chegam os enfermeiros, os cientistas lá e tal, que aí ele mostra um primeiro rosto. O cara tira o capacete lá, mas eu lembro de ficar com medo daquela cena que eles vão lá pegar o ET. O menino tá na casa, de repente abre a porta, entra aqueles caras com aquela roupa quase de astronauta lá entrando, dava medo. Aquilo você falava, cara, o que é isso aqui, né? Talvez as crianças de hoje não se impressionem tanto, mas assim, a maneira como ele cria, porque ele não cria empatia com nenhum adulto, só a mãe. Né? E aí a hora que, né, depois no fim, lá tal, quando acontece tudo que acontece lá com o ET, que aí ele mostra o rosto dos cientistas. O principal deles, que era um dos caras que caçava o ET, ele cria um código de o cara tem uma chave aqui pendurado na calça. Então, cada vez que mostrava o cara, era esse plano que você falou. Era na altura da cintura, ele mostrava a chave. Né? O cara virava o cinto assim, tinha a chave. Você falava, é aquele cara. Você nem sabe quem que é. Mas, é aquele cara. Aí, daqui a pouco ele aparece de novo. É aquele cara. Então, ele vai criando um código, assim, que aí você vai ver que depois é esse cientista que desde que cai a nave lá, ele está procurando o ET para estudar ele. Tudo. Então, olha que coisa... Eu não falo artesanal, mas olha que criatividade em, assim... Como que eu vou contar a minha história? Né? E é isso que eu falo, precisa contar de novo isso? Não, cara, tá bonito, tá perfeito. Lá o cara fez lá, ok. Vai estragar, né? Faz outro filme infantil. Eu penso assim, faz outro filme de ET, outro filme para criança, né? Que hoje eu acho até que tem poucas produções, mas é isso. Tem que fazer o reboot do Robocop? Não, mas faz outro... Pensa numa outra ideia, cara. Sim. Pensa numa outra coisa legal. O Robocop original, acho, cara, imbatível, cara, aquele filme lá. Um filmão. Apesar da violência exacerbada da época. Os caras explodindo, né? Nossa, aquele começo lá e o 2 que eles picam ele. Que ele já é Robocop, mas eles picam ele lá. É o 2. É o 2, né? É o 2. Nossa, fica só metade. Só até na cintura, assim, né? E você falava, cara, como é que eu vi isso no cinema, né, cara? Assim, com 10 anos de idade. Cara, o negócio era pesado. Mas você fala esse negócio do boneco, né? Do efeito prático, do ET. Cara, o primeiro Jurassic Park, cara, é imbatível, velho. Mesmo tendo os mecatrônicos, assim, né? Às vezes você vê que é um pouquinho mais duro, assim, mas a história é fantástica. Eu acho que os bonecos mecatrônicos ali dão um toque diferenciado. Né? Você assistiu os novos, as trilogia mais nova aí? Eu assisti, acho que agora até esse que lançou o ano passado, que é o Jurassic World, não sei. Dominion. Dominion.
Então, é o que você falou, você vê que o dinossauro tá melhor, tá perfeito, Sim, assim, né? sim, Mas... Esse domínio aí, ele foi como fala, né? Um fanservice, assim, cara. Tem várias referências. Total. Tem o Dr. Grant, né? É. Aí os dois ficam juntos, finalmente, né? Porque o primeiro não teve isso, né? Que eu acho que antigamente tinha muito esse negócio, né? Do herói ficar com a mocinha no final, né? Aquela coisa. Você vê ali que o cenário não é aquele cenário perfeito ali. Mas, assim, é um filme muito bom, né? E que fez muito sucesso e teve toda a trilogia e continua sendo, né? Sim. Mas é essa questão, né? De menos foi mais, né? Exatamente, assim, sabe? E, assim, eu acho que você vê que é um filme que, por mais que seja um entretenimento, assim, né? Ele tem um cuidado, né? Que nem, por exemplo, eu não esqueço do primeiro, que é a Arca da Perdição lá. Ele começa naquela selva, aquele pessoal todo andando lá, que ele tá procurando, e ele mostrado de costas, né? Ele cria um mistério pra apresentar. Um tempo, ele né? de costas com o chapéu, quando vê, é uma cena lá que acho que ele sai de dentro de uma mata assim, escura, aí ele olha e levanta o chapéu assim, né? O Spielberg levanta a câmera e pam, aparece ele, que é o herói, né? A forma como ele gravou a cena que virou um clássico, ele correndo da bola, né? Aquela pedra gigante. Sim. Rodando, a forma como ele filmou aquela cena, cara, fantástico, assim, sabe? Da maneira assim. Você vê uma ideia boba, né? Ele vai lá pegar um tesouro, tem uma armadilha, ele troca um negócio lá, quando vê, começa um monte de coisa a tirar nele, vem uma bola rodando, você fala assim... O cara criou um clássico cult ali, né? Mas a maneira como ele fez e tal, mas ele mexe na história, né, cara? Sim. Porque ele foi feito nos anos 80 e ele se passa nos anos 30, 40. Então, ele trabalha toda a ascensão do nazismo que vai desembestar na última cruzada, que é quando ele tem que pegar um livro que alguém entregou, acho que pro próprio Hitler, o Hitler ia queimar. Isso, ele ia queimar, E era que tava no castelo. E tinha um mapa pra ele chegar no Santo Grau, era uma coisa que eu acho que tava assim, com o pai dele, né? Que ele vai que é essa cena, que eles estão presos lá, né? No castelo. Então, ao mesmo tempo, ele passa por uma questão histórica toda ali, né? No primeiro, acho que é o começo da Segunda Guerra, e eles querem a arca para dar poder pro exército nazista, uma coisa toda assim, né? Então... E ele faz sentido também porque os nazistas eles foram muito atrás de obras-primas, né? Isso. Tipo, eles foram para a Europa inteira, pegando tudo que tinha de obra e levavam. E teve essa questão de queima de livros na Europa lá, né? Sim. Então eles colocaram dentro de uma ficção, dentro de uma realidade palpável, digamos. O pano de fundo é algo que aconteceu, né? É isso, digamos, exatamente. Né? Não que o cálice sagrado exista ali. Mas eu pensando agora, eu acho que talvez é o meu preferido mesmo também, A Última Cruzada. É muito bom. O 2 já é meio... o 2 é o Templo da Perdição e tal. Acho que deu uma... Mas no terceiro... Tava vendo ele foi uma recepção mais morna, o 2. Por causa que ele foi pro lado muito mais de ação, assim, sabe? E aí o 3 eles retornaram e aí com o Sean Connery também estourou as bilheterias e fez sucesso novamente, assim. Ele fez a lista de Schindler, né? O Spielberg fez. Fantástico, hein? Porque aí o Spielberg, acho que aí depois, no final dos anos 80, começo dos anos 90, ele começa a entrar mais nos filmes políticos, de guerra e tal, né? Aí ele vai fazer a lista de Schindler, né? Ele faz A Cor Púrpura, né? Ali no final dos anos 80 e tal. Então ele começa a entrar num outro lado que até então ele só tinha feito o ET, o Tubarão, o Indiana Jones, né? Era uma coisa mais de entretenimento mesmo, assim. Então ele começa a ir por um lado, que eu também acho que ele faz bem. Eu, particularmente, prefiro o Spielberg ainda do entretenimento. Não é dizer que é melhor ou pior, mas eu curto mais o Spielberg do ET, do Indiana Jones e tal. Mas você pega, por exemplo, a lista de Schindler, é um filmão, né? Não tem nem o que falar, assim, né? 3 horas de filme, sei lá, assim. E ele tem essa, né, de retratar a guerra e tal. Então você vê, isso entra também, é uma coisa que no Indiana Jones é um pano de fundo, mas que ele sobrepõe o entretenimento. Ali não, ali o pano de fundo vira o assunto. Né? Que já é a guerra, é o drama da guerra mesmo. Sim, assim, e vocês sabem que esse aí foi a grande chave dele, né? A lista de Schindler. Por quê? Ele vinha com esses filmes, né? Indiana Jones e tal. E nessa época ele foi questionado. Falou, ó, o Spielberg não sabe fazer um filme dramático, um filme... E aí ele quis provar que ele sabia também fazer esses outros tipos de filmes, sabe? Mas... ganhou o Oscar, né? Não, foi assim, foi um... Então ele quis mesmo. provar e provou, né? E fez outros, o Cor Púrpura também. Diretor né? brasileiro, tem algum que você admira, que você gosta? Filme brasileiro? Ó, eu curto muito o Walter Salles, que é um clássico, assim, é um clichê, mas
Eu gosto dele, é o que fez o Central do Brasil. Curiosamente, ele fez um filme depois, acho que no começo dos anos 2000, por aí, que passou um pouco despercebido, que é um filme chamado Abril Despedaçado. Eu acho esse filme talvez um dos melhores filmes da obra dele e é um dos meus favoritos do cinema nacional. E é um filme que não estourou, tanto como o Central do Brasil, que virou acho que teria dado o Oscar. Então, realmente, também é um filme belíssimo, assim, né? Estourou, assim, tudo e tal. Eu gosto bastante. Mas o Abril Despedaçado mexe mais comigo, assim, então. Eu acho que agora nós estamos num momento, assim, que o cinema nacional tá... Ele desenvolveu enquanto indústria, né? Então, depois que teve os Tropa de Elite, Cidade de Deus, né? Ele andou numa fase assim que todo mundo... ou ele era um cinema muito social, né? De falar... Isso eu estou dizendo agora depois da retomada, né? Não lá atrás, agora depois da retomada. Era um cinema muito social, né? Que mostrava o que estava acontecendo na favela, na política e tudo. Não se vê muita ficção, né? Isso, exatamente. Quer dizer, não é ficção, Bacurau. Eu assisti esses dias e explodiu minha cabeça. Fantástico, cara, também, né? É muito doido. É muito doido aquele filme lá. Cara, você começa a assistir, mas que é isso, cara? E que é o Kleber Mendonça. O Kleber Mendonça, eu acho que hoje é um dos diretores mais criativos hoje aqui. Nossa, fez o Aquários, fez o Bacurau, agora ele fez um que chama Retratos Fantasmas, que é um filme fantástico. Ele passou na mostra. Ele é um filme que ele começa documental, ele contando um pouco da vida dele, de como que ele se apaixonou por cinema, como que ele usou o apartamento dele para fazer locação de vários filmes e tal. E aí ele vai entrando numa ficção de falar do fechamento dos cinemas de rua em Recife e tal. Quando vê no fim, vira uma ficção um filme, assim, sabe? Assim, é uma ficção documental, um documentário ficcional e tal, né? E ele, acho que talvez é um dos caras mais criativos hoje, assim, fazendo esse tipo de cinema, assim, é um cara muito bacana mesmo. Mas nessa época, assim, o Hélio, isso que você falou, ele estava muito dividido nisso, e do outro lado tinha as chanchadas da Globo, né, da Globo Filmes, né, que vinha os filmes mais de comédia, tudo tal, que as pessoas torciam o bico, mas os filmes de comédia davam dinheiro pro cinema, né, e os filmes sociais, tirando um Tropa de Elite, o Cidade de Deus, que deram grande bilheteria, assim, já nem tanto. Então, né, hoje eu acho que o cinema está bem diversificado. Acho que hoje o cinema brasileiro ele produz de tudo, né? Desde Turma da Mônica, né? Filmes infantis para família que são muito bons, assim, até, sei lá, o Bingo, né? Que é a história do Bozo, né? Coisas de... A gente está visitando a própria história da nossa TV, Chacrinha, né? Do Chacrinha. Saiu agora, eu acho. Né? E ainda faz, né? O olhar como o Bacurau, que é uma ficção que tem a ver com a realidade, mas é uma ficção. Sim, não, então isso que eu falei, é uma crítica social. Fantástico, né? Uma crítica social, só que com uma ficção bizarra, assim. Né? E assim, falando de diretor brasileiro, nos fala assim, a importância de um diretor, seja para um filme, para um comercial, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a ideia, né, que o diretor coloca, né? Porque você pega dois diretores, eles vão produzir o mesmo conteúdo, mas de formas diferentes, né? Eu sempre... Tem um exercício que eu sempre fazia quando eu fazia oficina de direção e que é um exercício que eu faço para as pessoas enxergarem o que eu vou te responder agora. Eu pego uma storyline qualquer, assim, sei lá, Ana Maria entrou, vestiu o biquíni de bola, qualquer frase, assim. Dou a mesma frase para todos os alunos da turma. Então tem 15 alunos da turma. Eu dou a mesma frase para todos e falo assim: me conta como você contaria essa história cinematograficamente. Aí um fala, eu começo com um plano aberto lá do lado de fora da loja de biquíni, ela chegando, aí eu coloco uma câmera dentro do trocador lá da cabine e tal. O outro, eu começo com um plano médio com ela, e vai indo. Eu falo, você tá vendo? Se você der a mesma história para vocês que são alunos, que são 15 diretores diferentes, cada um vai fazer um filme diferente. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o diretor, ele traz muito de uma visão de como ele quer contar a história. Como? Cinematograficamente. Então, através da câmera, como ele vai movimentar a câmera, através da trilha, de como que ele vai dirigir o ator dele, de qual que é a temperatura de cor dele, da fotografia, a luz que ele vai usar, a montagem, ele vai fazer tudo em plano de sequência, ele vai fazer uma cena picotada, ele vai, né, esticar um pouco mais um plano. Então, tudo isso vai dizer... vai mostrar como ele está dizendo a história, como ele está contando a história dele, né? E o diretor, ele faz isso através das ferramentas do cinema, né? Que são a fotografia, a produção,
a trilha, né? Parte E tudo mais, a parte artística, né? A direção de arte e tudo mais. Então eu acho que essa visão de como contar a história é que faz aquela história ser do diretor, né? No sentido de que não é que é pessoal, né? Porque o diretor não trabalha sozinho. Ele tem que delegar, ele tem que delegar e ele tem que dialogar com a equipe toda dele, né? Senão e tem alguns que tem algumas assinaturas específicas, né? Famosas, que você fala, esse filme é do de tal, é de tal, né? Esse flairzinho, esse que gosta de usar. Uma marca, né? Alguma coisa Inclusive, assim. eu tava assistindo aquela série do Poderoso Chefão lá, de como eles produziram. Até eu falei pra você do Paramount lá. É muito boa. E aí tem uma hora que o diretor acho que é de iluminação e o eu não sei, eu sei que os dois ficam brigando. Aí o produtor executivo teve que entrar no meio, cara. Era o diretor e o diretor de iluminação lá. Aí eles ficaram brigando. Aí o produtor executivo entrou no meio pra tentar apaziguar os dois, porque senão não ia dar certo. É isso. Porque o diretor queria uma coisa. Treta, né? Mas acontece, né? Deve ter muita treta. É isso. Tem muita treta e muito ego também, né? O ator que acha que ele é o melhor, assim, o diretor que acha que ele é o top de linha. O diretor queria dar um tom pra cena e o cara da fotografia queria colocar mais luz, aí ficava... Nossa, aí quando vê deu briga e... Faz parte, assim, né, das coisas. Mas um pouco é disso, sabe, Antônio? Assim, é um pouco da visão, né? Eu acho que bons filmes acontecem quando a equipe tá afinada, né? Então, quando o diretor sabe a visão que ele quer dar, o ator entendeu, o cinegrafista sacou a pegada dele, tá ali o diretor de arte tá alinhado e fez o cenário. Na hora que tudo alinha, assim, né? Você vê que o trabalho sai mais uniforme, né? É um pouco disso que nós acabamos de falar do Spielberg. São diretores que se deram bem exatamente por isso, porque conseguiram passar um pouco do olhar, seja num filme de entretenimento, seja num comercial, seja no que for, sabe? Assim, eu acho que se você for dirigir 10 segundos, eu acho que você tem que se preocupar, cara, como que eu vou contar esses 10 segundos de filme? Filme que eu digo, né, seja o que for, uma propaganda, uma série, uma novela, um filme, enfim. Né? Como que eu vou... Acho que é isso que é a parte. Não é só... Né, o que nós falamos aqui, não é só, vou dar o REC na câmera e sair gravando. Não, cara, pensa, cara. A pessoa vai gastar 10 segundos da vida dela assistindo o teu material. Então, né, é o teu trabalho. Sim. Gasta um pouco de tempo ali pensando onde você vai pôr tua câmera, né? O que você está dizendo com a tua câmera, com o teu ator, né? Porque o nosso trabalho é isso, né? É pensar como dizer, o que dizer, né? Então, sim. E o cinema tá bem dentro disso mesmo, né? Então, eu acho que o desafio dos diretores que você falou é isso, é ver em como ele... entender primeiro a história dele, como ele quer contar e saber, né, dialogar isso com a equipe dele. Para que todo mundo esteja no mesmo... Né, senão acontece isso que você falou, que o Vini comentou, que é isso. Né, o ator quer uma coisa, o diretor quer outro, o fotógrafo quer outra, aí né, vira que filme que é esse, né, que você falou? Geralmente o diretor tem uma palavra final ou não? Assim, sei lá, se tiver alguma coisa... Geralmente sim. O que acontece muito... Por exemplo, nesse caso, quando a gente vai para um caso grande, né? Por exemplo, de Hollywood, você tem até um diretor, né? O diretor que assina e tudo e tal. Mas você imagina você dirigindo ali na cena um Jack Nicholson. Que é um cara que ele é o ator, ele está a serviço, na teoria, ele está a serviço do diretor, né? Do filme, mas ele é um monstro. Né? Monstro que eu digo assim. Fácil, né? E aí ele vira e fala assim: acho que eu prefiro fazer minha cena assim. E aí, pro diretor falar pra ele: não, eu acho que tremida na base. Como é que você fala isso, cara, pra um Jack Nicholson, pra um Leonardo DiCaprio, pra um cara, nesses caras, esses grandes nomes que nós temos hoje, pra um Robert De Niro? Como é que você fala, não, eu acho que você tem que ir mais por aqui. Uma Fernanda Montenegro aqui no Brasil. Imagina, tô dirigindo um comercial com a Fernanda Montenegro, ela vira pra você e fala assim: Antônio, eu acho que eu vou olhar mais pra cá nessa hora. Não é assim. Mas eu acho que... Você só faz assim, você tá tremendo já. Né? Eu acho que isso faz sentido. Você vê que esses caras geralmente trabalham com os mesmos diretores quase, né? Você vê que o Quentin Tarantino tá trabalhando com o Leonardo DiCaprio direto, né? Sim, sim. Então existe acho que uma ligação entre diretor e ator também, né? Assim, facilita. Acho que assim, acharam uma maneira de trabalhar uma confiança, é isso, uma confiança. Sabe, se o Quentin Tarantino fala pra eu pular de ponta cabeça, eu sei que ele tá falando, eu vou pular. E assim, eu gosto de ler e ver muitas histórias de cinema, né? E aí de diretores, né? Estudar diretores, entender, aí
E muitos são, assim, pragmáticos, sabe? Até, assim, ó, você vai tomar o copo, então eu quero canudinho assim, você vai pegar assim. Então ele te detalha a cena de uma maneira assim que você tem que fazer daquela maneira. Olha, eu quero que você ponha o cigarro aqui, assim. E alguns atores não. Pô, o cara vai... Eu sou um baita ator, eu vou ter que... Eu não quero isso, né? Então tem muito isso, né? Tem os estilos de diretores, né? Exatamente, né? E tem diretor que a produção já sabe trabalhar com ele, é isso que o Wellington tá falando, né? O produtor já sabe como é que ele trabalha. O produtor, que eu falo produtor executivo, né? Que é o cara que tá bancando ali. Sim. A produção já sabe, a equipe dele já sabe. Às vezes o cara, ele gasta uma tarde que ele quer gravar você tomando um café. Então, assim... a produção já tem uma coisa de, olha, vou pegar se fosse o Vini, né? O Vini, ele é meio metódico, ele é detalhista. Você que vai fazer o cara tomando café, ó, já senta lá, já vai no banheiro antes, já vai tudo, porque ele vai ficar 2 horas para gravar você ali tomando o cafezinho. Então, assim, isso é um pouco dele. Tem gente que já, a câmera na mão, aí acompanha, 10 minutos o cara mata a cena. Assim, acho que são maneiras e maneiras de trabalhar, porque dentro disso, da visão criativa, vem um pouco da visão técnica do diretor, né? E aí é isso, é como que ele trabalha. Tem gente que é mais milimétrica, o cara quer... fazer ali um plano de detalhe, um negócio ali, ele quer que, enquanto não tá do jeito que tá na cabeça dele, no storyboard dele, ele não tá satisfeito, entendeu? Então, e tem gente que é um pouco mais light, né? Que já tem mais uma maleabilidade, ou grava de um jeito mais tranquilo, assim, tudo tal, né? Acho que é um pouco mais... São diretores e diretores, né? Não tem 2 iguais, né? Então, é um pouco assim. Eu assim, o papo tá muito legal, né? A gente se estendeu um pouquinho de 1 hora prevista ali. Os caras falam, hein? E eu acho que se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando. Vai madrugada dentro. Davi tem muito assunto ainda, né? Pra gente, muita coisa ainda pra gente conversar. Davi, você quer deixar uma mensagem final, alguma coisa pra galera aí que talvez queira começar no cinema, quer entrar pra essa área de audiovisual? Eu acho que se eu puder falar... Vou falar uma coisa bem básica, né? Eu acho que primeiro... eu quero entrar... Eu quero fazer meus filmes... Quero me tornar um diretor publicitário, quero criar minha produtora, né, como vocês têm, né? Por que não, né? Quero criar minha produtora, quero ser diretor de filmes, quero um dia fazer uma série pro Netflix, seja o que for. Ou quero até fazer meus conteúdos, né, de diversão mesmo, tal, que seja. Eu acho que são 2 coisas. A primeira, assim, procura estudar. Acho que é um pouco isso. Procura se informar, cara, leia sobre... procure pessoas que trabalham com a área, converse. Hoje em dia, eu não sou assim, muito categórico no sentido de que tem que ler os livros clássicos do cinema. Se você gostar de ler e quiser ler, acho que joia. Eu não tenho muita paciência para ler. Cara, tem muita coisa na internet, no YouTube. Se informe, tenta descobrir como fazer. Né? Não tem como você fazer algo sem você saber como. Né? O audiovisual é como qualquer coisa. Eu não consigo fazer um bolo para minha ceia do Natal sem saber cozinhar. Então, por mais que alguém chegue e me dê a receita, se eu não tenho um mínimo de conhecimento de como é que funciona o fogão, de quanto tempo que eu tenho que deixar a coisa ali crescendo, não dá. É a mesma coisa. Se eu botar o roteiro na tua frente e falar... Né, se você não tem um pouco de conhecimento ali, você também não vai... fazer algo de audiovisual. Sim. Quanto mais você estudar e mais você treinar, mais melhor. Então, acho que a primeira coisa é essa. Estude nesse sentido. Né? Procure se informar, procure estudar, conversar sobre. Né? O que nós falamos aqui, assistir filmes, porque quando você... Vou usar quando você lê um filme, né, você vê os códigos de venda, desvenda um pouco do que está ali. Isso é um pouco de entender também como a produção funciona, né? Sim. Então isso também te serve de base para, olha como é que ele resolveu a cena, cara. Olha que legal, né? Como é que ele fez. Assista, como o Wellington falou, documentários sobre cinema, making offs, né? Na nossa época de DVD, né? Os bons filmes sempre tinham com making off. Muito bônus. Cara, quantas eu ia primeiro no making off. Eu queria ver como é que eles fizeram. É isso, essa coisa da produção, né, cara? Então acho que tente estudar isso, então, né? Então, como fazer, maneiras de fazer, então, primeiro isso. Segunda coisa, assim, é você acreditar no que você está fazendo. Que seja um comercial de margarina. Vou fazer um comercial... Cara, acredita naquilo. Né? Acho que você, tendo um pouco de embasamento, pensar naquilo... O Wellington falou uma coisa que acho que é muito lei para quem trabalha com audiovisual. Verossimilhança, né? O que é verossimilhança? É você tornar aquilo real. Né? Existe um cara de capa vermelha que voa no mundo? Não.
Mas eu posso assistir um filme de Superman e acreditar, falar, nossa, o cara tava voando, pô, que legal, segurou o helicóptero lá com a mão, não sei. Não interessa se aquilo foi feito com helicóptero de brinquedo, com miniatura, se é um boneco, que eles, se o cara tá no chroma key, se levantou num cabo. É a verossimilhança, é acreditar. Para isso, o diretor tem que acreditar que ele tá voando. O cara que tá com a roupa lá, o Christopher Reeve, tem que acreditar que ele tá voando. A mocinha que tá caindo tem que acreditar que ela tá em perigo. É isso. Então, geralmente o primeiro a acreditar na história é o diretor, né? Se ele não acreditar no que ele tá contando... Se o ator perguntar alguma coisa pro diretor, ele gaguejar... Aí, se ele tiver inseguro, né, com aquilo, não vai. Então, acho que o segundo conselho que eu deixaria, acho que é isso. Acredita na história que você vai contar, sabe? Seja o que for. Seja um longa de 2 horas, seja um comercial de margarina, o que for, assim, sabe? Acredita naquilo porque acho que o caminho é esse. E o terceiro, assim, não menos importante, é não se preocupa tanto com dinheiro, assim, né? Se você quiser... começar a fazer, faz com o que você tem. Então, aqui que eu tenho? Eu tenho o meu celular, eu tenho o meu cachorro e tenho um vizinho aqui que topou fazer. Você vai fazer o filme com isso. Né? Faz com isso. Não interessa se for um curtinho de 5 minutos ali, que você vai gravar. Faz, né? Faz. Cara, porque o fazer também te ensina a fazer. Sim, né? Você também pega prática, até para saber se você gosta de fazer ou não. Porque às vezes as pessoas, né, legal fazer cinema, né, fazer... Essa pessoa não gosta. Ela só vai descobrir que ela não gosta fazendo. Na hora que ela fala, isso aqui não é para mim, não. Nossa, aqui não vira. Então é um pouco disso, né? Então não se preocupe tanto com isso, com dinheiro, faça com o que você tem, né? Acho que são esses 3 conselhos que acho que eu daria para quem está começando, para quem, né, quem quer entrar na área. Alguma última palavra? Maravilha. Só queria agradecer a todo mundo aí, né? E falar que a Aldeia está 13 anos no mercado aí. E que esse projeto aqui a gente vai levar para frente. E espero que vocês acompanhem a gente no próximos episódios aí. E eu gostaria aqui de convidar o Davi Ribeiro para ser o nosso host nos próximos episódios aí. Eu acho que a gente acabou não falando, é uma surpresa. Era uma surpresa. Vocês estão de zoeira ou é sério, né? É sério. Eu acho que a gente gosta muito do seu trabalho, né? Sempre acompanhou o seu trabalho e gostaríamos que você fosse o host, né? O apresentador aí do nosso podcast, o Aldeia Cast. Você tá vendo, né? Tem o pessoal da produção. Deixa eu falar obrigado pro Zeke também. Aí, Zeke, olha pra câmera lá, tá a câmera de trás. Os caras te chamam pra jantar e aí mandam você preparar comida. É assim que funciona, talvez. E assim, deixar o meu agradecimento a toda a equipe Aldeia, ao Zeke que está ali hoje nas câmeras, no corte ali, né, que ajudou na montagem do estúdio, ao Arthur também que ajudou. E assim, o audiovisual, ele não é solitário. Ele precisa de pessoas ali que estejam com você, que apoiem sua ideia, que acreditem na ideia. E porque tem seus talentos, cada pessoa tem um talento, esses talentos se unem. E o que eu acho é assim, sozinho você vai mais rápido, mas com a equipe você vai mais longe. Né? Então, audiovisual eu acho que é isso, é equipe, né? Sozinho não se constrói nada. E é meu agradecimento a você de ter vindo, né? Ter aceitado, ter participado. Disposto um pouco do seu tempo aí. Imagina. E deixar claro para todo mundo que esse é um espaço que a gente vai estar locando para quem quiser fazer seu podcast, né? Essa é uma opção de mudar a cor, cenário, né? Tem aí algumas opções. Esse é um final que não acaba. Que não acaba 10 minutos que nós tá despedindo. Bom, é isso. Você não vai falar nada para me tirar dessa enrascada? Para fazer um comentário? Acabei de falar. Ô, Antônio, considere aceito, enfim, né? Para mim é uma alegria, né? São 2 coisas, para não enrolar mais, são 2 coisas que eu amo fazer, que eu vou dizer bater papo, mas é nesse sentido que nem a gente fez de entrevista, de conversar, adoro, assim. E o audiovisual, cara, que é uma das minhas paixões. Então, assim, né, tô muito feliz de aceitar esse convite de vocês, porque, né, de fazer coisas que eu amo, e assim com pessoas que eu sei que acreditam dentro de tudo que nós falamos. Eu sei que eu tô aqui com 4 pessoas, né, com 3 aqui, pessoal da produção aqui, que acreditam no que fazem. Né? Vamos dizer, acho que é um pouco isso, né? Não estão aí já 13 anos no mercado, então não estão brincando, não estão, né? Já tem um histórico, né, de profissional dentro da área. Cada um de vocês, além dos 13 anos de produtora, tem outras histórias também em outros lugares que passaram, né? E vou voltar na minha frase inicial, né? Eu sinto também que eu estou entre amigos, né? Entre pessoas que eu conheço, que conheci da minha carreira profissional, mas que tenho, né, como nós
falamos hoje, tenho confiança no trabalho, né? Acho que vocês não estão me colocando em nenhuma enroscada aqui, não. Então, depois a gente conta. Então considere aceito. Fico muito obrigado pelo convite, mesmo que de surpresa aqui. Mas estamos juntos, né? Tenho certeza que a gente vai fazer um projeto bem bacana. Com certeza. Então, até a próxima. Valeu, pessoal. Até o próximo Aldeia Cast. Obrigado. Até mais. Até.